Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E já vamos pedir pro pessoal deixar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, dar o like e se inscrever no nosso canal para o YouTube entender que esse conteúdo é sério e entregar cada vez para mais telespectadores, né, Xande? É isso aí. E hoje os nossos convidados são o Leandro Foiser e o Marlon de Oliveira. Boa noite, Foiser, e boa noite, Marlon. Muito boa noite, Fred, Xande. Primeiramente, queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa noite especial. E também parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é importante a gente valorizar os empreendedores, não só da nossa cidade, mas da nossa região. Que as pessoas saibam cada vez mais o valor que tem uma empresa, ou como que isso influencia na sociedade, como que isso move a economia e a sociedade num todo, né? E são esses empreendedores que fazem acontecer, né? E principalmente também nós, como jovens empreendedores que estão aqui presentes, né? Todos nós jovens, tirando um pouco o Xande. Ué... Tem a idade do Fred, é meio acabado, né? A careca engana, né? Não, brincadeira. Mas é importante valorizar os jovens empreendedores, porque querendo ou não, o amanhã está aí e somos nós quem vamos fazer o negócio rodar, a economia rodar, a cidade crescer. Uhum. Então, acho que essa iniciativa de vocês é muito interessante e que cada vez mais a população tenha consciência disso, as pessoas tenham consciência da importância dos negócios e dos empreendedores e assistam cada vez mais e compartilhem cada vez mais conteúdos como esse. Marlon. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, para a gente ter essa troca de conhecimento, se conhecer um pouco melhor, e também parabenizo, né, pela iniciativa. Nossa cidade, considerada uma cidade pequena, e ter essa iniciativa, ter esse podcast é de extrema relevância e é bem importante. Então eu faço das palavras do Leandro as minhas, né, que o povo tenha a consciência da importância e que cada vez mais possa assistir, acompanhar, compartilhar para também fortalecer o projeto de vocês. Obrigado. Valeu. A gente agradece mais uma vez vocês dois por terem vindo aqui, aceito esse convite, bater um papo com a gente, contar um pouquinho da história de vocês, um pouco da história da U11, que é a empresa de vocês, e que eu também gostaria de complementar a importância que o trabalho de vocês tem ao lado das empresas, que é o quê? Mostrar que elas existem, qual é o que elas desempenham dentro do seu ramo de atividade e dentro da nossa região, né? E a gente sabe que essa pegada aí do marketing digital, falando em propaganda, não em vender curso, né? Como tem muito... Eu trabalho com o quê? Marketing digital. Não é para eu anunciar o meu curso, então? Não. No final tu pode... Então tá. Faz uma promoção, né? Mas é de suma importância, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, após a pandemia, aumentou muito essa questão do online, né? Sim. Todo mundo, cara, precisou se moldar, porque quem ficou naquele só no boca a boca ou acabou ficando para trás, né? Então, aí, esse que é o papel de vocês aí, da U11, da equipe de vocês. E obrigado mais uma vez por estarem aqui. Né? As empresas estão vendo cada vez que cada vez é mais importante, né? Se ter esse marketing digital e... essas empresas mais antigas, que são de donos mais antigos, que ficaram um pouco para trás, eu acho que é justamente por causa disso, Sim. né? É uma questão de necessidade, né? Uhum. E agora que a gente já entrou no assunto, no pré-pandemia se falava de internet ser o marketing do futuro, ou o negócio do futuro, né? Uhum. E aí, com a chegada da pandemia, a gente viu que não tinha mais espaço para futuro. Tanto que a gente... E aí talvez depois a gente pode ingressar um pouco mais nesse assunto, mas a gente teve uma crescente muito forte na agência justamente na pandemia. Uhum. Porque aí chegou... Quantas empresas tiveram que ficar ali fechadas 15, 20 dias, ou pegar restaurantes ali que não puderam abrir e botar mesa no salão para receber as pessoas durante sei lá quanto tempo. E aí tu precisava ir para a internet, né? Tu não tinha mais outra chance. Sim. Então deixou de ser futuro. As pessoas olharem como futuro, e até pessoas da nossa cidade que... embora seja uma cidade que vem se desenvolvendo, mas ainda é pequena, e muitos empresários ainda tinham esse receio ou esse pensamento de que ainda não é a hora de ir para a internet, cara, chegou a hora de que ou é isso ou é isso, meu amigo. Uhum. Se as pessoas não saem de casa, elas não estão em lugar nenhum, elas não estão indo nem trabalhar, tu vai fazer o quê?
só resta a internet de barato, né? Sim. Ou tu vai para uma TV, ou enfim, mas daí a gente tá falando de alto investimento, né? Então, restou a internet. A internet não é mais o futuro, né? A internet é o agora. Prova disso é isso aqui também, né? Sim. Quando se pensou de a gente estar fazendo um podcast aqui, falando com pessoas, até esses dias só era rádio, né? Sim. Tinha que chamar na rádio para fazer uma entrevista, se quisesse. Então, a pandemia foi uma revolução muito grande nesse sentido, e para a gente, para o nosso mercado, foi muito positivo, né? A gente teve, não só para o nosso negócio, mas num todo, teve um crescimento muito grande, e os próprios investimentos na internet aumentaram, assim, significativamente, porque o pessoal percebeu isso, né? Até processos que iam demorar talvez até 10, 20 anos, né? Empresas que iam sim. indo aos poucos, mudando, tiveram que, questão de um ano, ou adapta Acelerar. ou tá fora do mercado, né? Exatamente. A pandemia, de Sim. certa forma, acelerou o processo. Muita né? coisa. Quem não soube rebolar e se reinventar, acabou ficando para trás Teve e mais quebrando. dificuldade, Às vezes até muitas quebrando, né? Sim, Mas as que souberam o valor do digital e realmente investiram o que não tava bom, né? Mas investiram nisso aí, porque a gente sabe que... Conseguiram, pelo menos, manter a empresa aberta Sim, e girando um certo valor, né? E quando a gente fala, às vezes, agora com certeza, pós-pandemia, melhorou muito, né? Mas, cara, às vezes, para uma empresa, apesar de um faturamento altíssimo, uma margem de lucro boa, tu diz assim, vamos gastar aí R$1.000, R$1.500 por mês. Cara, o pessoal, pô, tá louco? Onde é que eu vou botar? Cara, hoje, eu tô chutando baixo agora, né? Sim. Que tudo e a gente, agora surgiram várias ferramentas, questão de tráfego pago, enfim. Isso. Hoje em dia, o básico é mais ou menos isso aí. Então, quanto mais tu investe, mais tu aparece. Sim. Então, Isso. essa Matemática regra essa. não tem, né? Matemática Mas sabe, essa. às vezes o pessoal, dava um bicho e às vezes o cara não entendia. Pô, o cara tinha um faturamento altíssimo, uma margem de lucro bem alta. Sabe, aquilo lá não ia dar, sei lá, 5%. Seria relevante, né? Entende? E o pessoal agora já tá... O pensamento mudou porque era... Aqui também é uma quebra de cultura muito grande, né? sim. Então, o pessoal era acostumado a ir para rádio, era acostumado a ir para o impresso, para Passar o cara do som. passar o carro de som. E Sim. todos eles têm o seu valor, Sim, tá? claro que sim. A gente, inclusive, defende lá que tu tem que estar no máximo de lugares possíveis. E o carro de som é só para aniversário. muitas vezes Só que tu tem que cuidar do teu dinheiro. Então, assim, se o teu orçamento é baixo, vá para onde ele vai render mais. Agora, se tu tem um pouco mais para gastar e faz sentido tu estar numa rádio, tudo certo. A gente tem clientes que a gente eu por muito tempo recomendei fazer rádio, por exemplo, porque o público dele fazia total sentido. Então, assim, aí tu tem que ser inteligente nesse aspecto, porque cada canal tem o seu valor. O cara que pode anunciar numa Rede Globo, pô, Sim. é excelente. O pessoal fala que a TV tá morrendo, não tá morrendo. Tem a sua audiência e sempre vai ter. Sim. Então, todo canal tem o seu mérito, mas o digital, por ser infinitamente mais barato, por tu conseguir mensurar de uma maneira muito mais fácil, então a gente pega aqui, por exemplo... Tem um alcance muito maior também. Tem um alcance muito maior, e aí tu pega, esse episódio aqui, se o teu patrocinador quiser saber quantas visualizações que ele teve, tu consegue lá em 2 minutos tirar esse número, tu quer saber a taxa de retenção, tu consegue tirar, e aí quando tu vai para impresso ou para um canal offline, tu não consegue ter essas respostas, né? Tu não sabe quantas pessoas que viram o teu outdoor ali na Curtiering. Sim. É difícil de saber, é difícil de mensurar. Então a internet tem essas vantagens. Além de ser mais barato, tu consegue partir de um investimento muito baixo por mês, né? Enfim, e aí essa mudança de cultura, que aí tu pega outros empresários que eles se fizeram o seu negócio crescer, decolar, chegar num patamar hoje muito bom, e aí tu chega hoje pro cara e fala assim, não, tu tem que ir pra internet... Aí ele vai olhar pra ti e dizer, pô, já tô 20 anos desse jeito, vai ser agora que vai mudar? Tipo, é complicado, né? Só que Mas mundo muda, Tem né? que saber que mudou as coisas. Exatamente. Né? Tem que se adaptar, né? E aos poucos isso também vai mudando, né? Essa cultura vai mudando, e aí vem os filhos que vão assumir o negócio, já vem com uma outra cabeça. Sim. Ou às vezes o pai tá lá, mas já tem o filho que tá entrando, já tá participando da gestão, e ele começa a entender. E tem os novos empresários que já vêm com essa mentalidade, que eles já sabem que é primordial tu ir pro digital, né? Então, assim, é uma mudança de cultura. A gente ainda vive num lugar onde as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? Então, isso é normal. Sim. Mas a coisa da pandemia já acelerou muito. Sim. Muito, assim, muito.
E a pergunta que não cala, então, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Quem é o Foiser? Cara, então eu trouxe a minha biografia aqui, né? Mas eu vou tentar, eu escrevi tudo para não esquecer, né? Sim. Mas então, quem que é o Foiser, né? Quem que é o Leandro? Eu vim de uma família humilde, né? Eu não vou dizer pobre, porque eu acho que pobre é uma palavra muito forte, sim, nunca... Não posso dizer que faltou alguma coisa na minha vida, assim, por mais que os meus pais sempre tiveram uma vida um pouco mais difícil e tal. Mas eles foram conquistando, trabalhando muito, conquistando as coisas ao pouco, e eles sempre me deram um total apoio, assim, nas minhas decisões, né? Sempre me apoiaram muito e tal. E eu comecei a trabalhar com 16 anos, 2011, comecei a trabalhar com o Scholl na refrigeração. 2011, né? 2011, Não, 2016. Ué. Não, 2011. Ué. Opa. Ó, isso que tá escrito, né? Não, 2011. Comecei a trabalhar lá com o Scholl, trabalhava meio período na refrigeração. Não servia pra nada, cara. Eu nunca me lidei bem com essas coisas assim. Eu servia pra ajudar ele a instalar ar-condicionado só. Se estiver vendo o Scholl, tu vai lembrar, né? E aí, em 2012, quando a gente tava se formando no ensino médio, no final do ano ali... Que ano que era? 2012. A gente tava no terceirão, né? Tá mais novo que... Hã? Tem quantos anos? 27. Os dois? Os dois, A gente se formou junto. A gente se conhece a vida Desde inteira. o Desde... prézinho. Desde creche, eu acho. E a gente se conhece a vida toda. Estudou junto a vida toda, né? E aí, naquele ano, no final do ano, sempre tem a Unidade faz aquele evento lá do Raio-X, que vai os alunos das escolas conhecerem e tal. E aí, tinha um catálogo de cursos lá e tinha um curso de Sociologia. E eu sempre fui muito bom em Sociologia e Filosofia no ensino médio. Me dava muito bem, assim. Tanto que eu lembro que no primeiro ano tinha um professor que ninguém ia bem, assim, cara. E tinha eu e mais uns 2, 3 alunos que íamos super bem. Ah, já sei quem é. E aí, cara... Passou pela mesma dificuldade, então. Né? É que o Fred não sabe porque ele é playboy, né? Ele só estudou em escola particular, desculpa, né? A mesma história, né? E aí, pô, vou fazer Sociologia, cara. Eu ia bem pra caramba. Sempre fui um zero à esquerda em exatas, matemática sempre empurrado, física sempre empurrado. É o senhor, é isso aí? Não, acho. É o Batman. Fala com o Batman. Acho que o Xande não vai, acho que aqui não no centro, né? Isso não é nem da tua época. Eu acho que ele ficou pouco tempo trabalhando. Será? Mas eu fui um ano antes só. Batman. Eu acho que eu lembro de uma coisa assim, fala com o Batman. Em off a gente fala depois. Enfim, mas eu ia bem, eu me dava muito bem com essas matérias. E aí, vou fazer Sociologia. Aí fui aqui no campus aqui de Presidente Getúlio para entender melhor como é que funcionava e tal. E esse curso de Sociologia era uma iniciativa, eu acho, né? Eu não lembro muito bem, mas uma iniciativa da universidade com o governo, para quem já era professor, mas não era, tipo, há tantos anos, ACT, mas não era graduado. Então tinha lá N vantagens para fazer aquele curso, e eu não podia fazer, né? E eu sempre fui meio aspirante a nerdola, assim. Sempre instalava uns programas no computador e tal, queria tentar entender como é que funcionava, e numa dessas eu tinha baixado o tal do CorelDRAW, né? E aí tinha design gráfico lá naquele catálogo também. Daí, pô, um dos benefícios do curso de design gráfico era que era tecnólogo, né? Então era 2 anos e eu tinha um diploma superior. Então, pô, era bem interessante, né? E aí eu pensei, cara, é isso aqui mesmo. Só que eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada. Eu só fui, na cara e na coragem, assim, pra ver o que ia dar, né? E aí, enfim, me inscrevi, fiz o vestibularzinho lá da Unidade, passei, entrei. Minha mãe queria que eu tivesse feito direito. Deveria ter feito, talvez, né? E aí, cara... Mas é aquele negócio, né? Se não faz sentido pra ti, pra mim não fazia sentido, né? Que bom que tu optou ainda por isso, porque eu, na minha vez, é o que minha mãe falou, eu fiz, e depois o cara se arrepende, Sim, né? exatamente. É bom ter uma... E daí como o meu curso também era, só 2 anos, talvez se eu achasse que não seria pra mim, daqui 2 anos eu podia começar um negócio e hoje novo, tu né, tem 27 anos, né? Então, sim. se hoje tu ainda quiser Exatamente. fazer... Sim. Nunca é tarde. Nunca é tarde, A gente vê quantos aí, né, se formando já. Eu troquei né? de coisa ano passado, troquei Sim. totalmente de ramo, entendeu? E aí, então, em 2013, né, eu comecei a estudar. A gente também começou a estudar junto, né, na Unidade também. E nesse mesmo ano, ali, em 2013, eu comecei a trabalhar no Ardelão. Porque como eu trabalhava só meio período no Scholl, o que eu ganhava era muito pouco, né? Não dava pra... Aí entra ônibus, entra mensalidade de faculdade,
enfim, o gasto se torna um pouco maior, né? O Nardelão, na época, era aqui do lado do I99. Quando deu os 3 meses de experiência, eles me convidaram a ir embora. Eu trabalhava bastante, mas eu não lidava muito bem com as pessoas. Eu acho que foi por isso. E aí, cara, fiquei quase um mês, assim, tentando procurar um trampo na área, né? E não conseguia. Meu pai já queria me matar, assim, porque eu não saía mais de casa, não ia trabalhar. Aí um dia a Alessandra que é minha namorada, né? Namorada, esposa já, ela foi no Ceciliacos. Eu a vida inteira estudei no Ceciliacos, Marlon também. E aí o seu Jair falou pra ela que tinha abrido uma vaga lá para ciências de biologia, precisava de um professor. Aí ela falou pra mim, vem trabalhar aqui. Você tá fora, cara, vou trabalhar de professor. Tinha acabado de fazer 18 anos. Mas sem formação, é que quando abre pra CT é meio público, que aquela chamada pública, né? Isso, é chamada pública. Agora eu acho que tá difícil de acontecer isso, mudou um pouco. Mas quando abre, velho, é o que chegar, foi. Sério? É só um abraço, né? Eu não queria. Aí o seu Jair, que era o diretor, ligou pra mim. Não, Leandro, vem, não sei o quê, papapá, eu acho que tu vai conseguir esse tempinho, tu vai ganhar bem. Daí ele me convenceu, né? Que o ganhar bem, ele me pegou. Enfim, eu fui, cara. Eu trabalhei 15 dias antes das férias de julho. E nos 15 dias eu fui viajar. Fui pro Rio de Janeiro, que eu já tinha uma viagem na época agendada lá, marcada e tal. Quando eu cheguei de volta, eu fui no banco sacar o meu salário, né? Tinha R$2.000. Eu tinha recém feito 18 anos, 2012, tinha R$2.000. Cara, primeiro que eu não sabia nem o que falar, né? Eu falei pro cara, tá certo isso? Não, é isso aqui mesmo. Eu pensei, você é professor, bicho. Você é professor. Ganhava uma merreca no mercado. Aí, naquele ano, até o final do ano ali, eu trabalhei de ACT nas escolas. Fui pegando as vagas que tinha, assim. Trabalhei em 2 escolas em Ibirama. E aí eu comecei a fazer estágio, na época era GGF, né? Fiz um estágio ali de acho que uns 2 meses. E comecei ali a entender um pouco mais também o que fazia um designer, o que era uma agência, porque não tinha muita experiência na faculdade, o primeiro ano é teórico, e aí tu não sabe muito bem como lidar com isso. Não sabia mexer muito bem com software, não sabia nada, né, em si, né? Então ali foi minha primeira experiência dentro da área. E aí, eu vi que era aquilo ali, eu curti, assim, né? Aí, no outro ano, 2014... eu não peguei mais aula e teve um marido de uma professora que trabalhou comigo na escola em Dalberge ali, que abriu uma gráfica rápida em Dalberge e me chamou para trabalhar. Só que assim, foi... Primeiro que eu acho que por N fatores ali, questão de ponto e tal, o negócio não desenvolveu, assim, né? E, cara, para mim, enquanto profissional, foi uma experiência muito ruim, assim, né? Porque eu não tinha muita liberdade para criar. Aí não tinha volume de trabalho, então tu não evolui, né, enquanto profissional. Uhum. E o design é uma coisa que quanto mais tu treina, quanto mais tu faz, melhor tu fica, né? E aí, cara, foi assim, quase um ano meio perdido, né? E em outubro, ou sei lá, meados de outubro ali, o Thiago me ligou que ele queria contratar. Me chamou pedindo se eu queria ir numa entrevista. Eu aceitei, cara, porque eu sempre falava pra Alessandra assim, se um dia a GGF quiser me contratar, eu vou trabalhar lá. Porque, cara, pra mim, na época só tinha a GGF de agência e era uma referência, assim, querendo ou não, né? Atendia umas empresas legais e tal, eu já tinha estagiado, foi legal. É um ambiente de trabalho diferente, uma agência, uma coisa um pouco mais descontraída, mais à vontade. E aí, aceitei, né? E aí, cara, ali eu comecei a trabalhar e nunca mais saí, na verdade, né? Tô ali na agência até hoje. Hoje não é mais GGF, né? A gente mudou o nome. Isso em 2019 foi quando eu entrei de sócio daí do Thiago, né? Eu comprei 25% da parte dele. E aí, cara, o GGF era as siglas inicial de um outro sócio dele, né? E aí, cara, como eu tava entrando, era um outro momento, a gente entendeu que fazia sentido mudar o nome, né? E aí a gente mudou para o 11, que é uma curiosidade de todo mundo o que significa, né? Que na verdade é uma mistura entre o número 11, o on, de vencer em inglês, e aí tinha ficado 11, né? Com um E no final. Eu disse, mas fica muito 11, né, cara? E aqui em Getúlio a gente tem uma coisa partidária aqui, vamos botar um I então, né? Pra dar essa quebradinha. E assim nasceu o 11, desse conceito aí. E aí a gente basicamente criou esse nome novo, um posicionamento um pouco diferente, né?
E aí, até acho que é importante falar que em 2019, quando eu entrei com o Thiago de sócio, eu entrei com uma das minhas funções era fazer a parte administrativa, né? E eu achava que era fácil, né? Fazer o administrativo. Porque basicamente é tu pagar a conta, receber, emitir nota fiscal, tá tudo certo, né? Só que não é assim. Ainda mais quando tu não curte fazer isso, né? Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande e eu não soube lidar com isso, né? Então, foi assim, eu fiquei quase 1 ano, ou mais de 1 ano, praticamente empurrando isso aí com a barriga, assim. Eu ia fazendo porque era obrigado, mas aí tu não cuida direito e, pô, cuidar do financeiro do negócio é o essencial, né? Sim. Depois também fui entendendo um pouco mais sobre isso, então hoje meu entendimento é assim, não importa se tu fatura pouco, mas se tu tem uma gestão financeira bem feita, ali que tá o teu diferencial, né? E aí, em 2020, teve uma outra pessoa que veio conversar comigo, quis ser sócio. Eu achei que agregava, tal, conversei com o Thiago, a gente ficou uns dias lá discutindo, e aí fez sentido e ele entrou como administrativo, comercial e tal, né? E aí veio a pandemia também, né? Nesse meio tempo, tudo aconteceu meio num mesmo momento, assim, sabe? E, cara, só que foi excelente, assim, pra empresa, sabe? Ter um administrativo. E ali a gente cresceu muito também e tal. Só que aí em julho do ano passado ele quis sair. Aí beleza, pô, né, cara? Essa função estava sendo tão bem desempenhada, o meu medo era voltar para mim ou pro Thiago, que, cara, o Thiago sempre fez um excelente trabalho, mas também nunca foi muito bom no administrativo. Cada um tem que reconhecer no que é bom. Exatamente, melhor, né? Não adianta fazer um negócio empurrando, porque daí tu tá matando duas coisas. Tá matando aquilo que tu é bom. Aquilo que tu é bom e fazendo uma função mal feita. Não? E não é por mal, entendeu? Porque realmente não Isso. não Até por um lado foi bom que meio que deu uma, vamos dizer assim, Ana, porque nem tu falou, tu não tava, o financeiro na tua mão não tava legal, administrativo, isso. tudo. Meio que deu Dá aquela chacoalhada isso aqui, também, daí, né? depois que outra pessoa entrou, Isso. meio que deu uma organizada e tipo assim, é assim que tem que seguir, né? É que de certa forma até é uma dificuldade dos empreendedores identificar isso às vezes, né? Então, às vezes, muitas vezes, que o Leandro falou, por um longo período ficou fazendo, não estava dando certo, enfim, mas até que teve a oportunidade de mudar e topou e deu certo, porque né? muita gente abre uma empresa porque ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Sim, e vai lá e o cara quase não tá trabalhando no que é bom porque tem que ele tem que cuidar, ou ele não cuida. E aí que tá o grande problema. Tá pior ainda, né? Porque daí a empresa tipo, às vezes, e que nem eu digo, às vezes o cara não é bom nisso, então só que o cara vai ter que achar alguém para contratar alguém para administrar a empresa dele. Então. E ele vai fazer a parte que ele domina. Que ele é bom, né? Mais importante do que quanto fatura é quanto tu gasta, né? No final do mês a conta tem que fechar. Né? Isso aí. E tem que sobrar, né? Tem que sobrar, de preferência. Até a gente já falou isso em outros podcasts, ali, todas as faculdades, né, poderia ter pelo menos uma matéria ali, né, de como gerir, porque, Exatamente. cara, eles ensinam tudo sobre o ramo, mas não ensina quem quer abrir... Né? Quem quer abrir uma empresa, pô, como tocar uma empresa, entendeu? Como faz. Quase nada. Eu cursei quase uma faculdade inteira de administração, faltaram. Nem ali tu não tem várias matérias que dão aquele. Mas nenhuma que diz, não, é assim, sabe, tem que fazer. É meio que trabalhar pros outros, né? Administração, né? Como é que tu faz pra gerir uma empresa dos outros? Dos outros. Agora, tu começar, tu empreender, lógico, hoje em dia já meio deram uma moldada nos cursos voltado ao empreendedorismo. Sim, cada vez melhorando mais, porque a necessidade. Né? Tu tem que, quando o cara tá ali sentindo na pele, no teu próprio negócio, daí é diferente. Né? E o acesso à informação também é mais fácil hoje, né? Sim. Mas enfim, continuando então ali, e eu não queria que voltasse a ser como era, porque a coisa estava muito boa, assim, né? A gente tava crescendo, tava botando dinheiro no caixa pela primeira vez, depois de anos. E aí, pô, me lembrei do Marlon, cara. A gente sempre foi muito amigo, né? Muito amigo, muito próximo. E eu pensei, cara, eu preciso de uma pessoa que eu confio e ao mesmo tempo eu não queria contratar alguém. Eu queria que fosse um sócio comigo. Porque eu acho que até o Primo Rico fala do skin in the game. Não sei se vocês... Pele em risco. A pele em risco. Então, assim, eu ganho, tu ganha, eu perco, tu perde. E às vezes, vamos dizer, se tu bota um colaborador lá, ele não tá preocupado. Foda-se, tá ligado? Se eu ganhar o meu pagamento, tá bom, né?
E a minha intenção era assim, cara, como um administrativo tendo um sócio funcionou, na minha cabeça eu teria que ter um outro sócio que eu confiava, que fazia sentido, que a gente se entendesse e que ia estar no mesmo risco que eu. Então a gente vai buscar o mesmo objetivo, né? Sim. E aí eu pensei no Marlon, né, cara? Só que o Marlon trabalhava numa empresa do qual o dono era amigo do Thiago, né? Então, assim, cara, foi uma negociação difícil primeiro comigo e com o Thiago para convencer ele de conversar com o Marlon, né? Sim. Já foi ali o primeiro parto. Mas, enfim, na minha cabeça fazia sentido. Eu disse pra ele, cara, confia em mim, deixa eu conversar com ele. Todas as pessoas que eu trouxe até agora, pelo menos, deram certo. Foram boas aquisições, assim, pra empresa, né? Então, vamos tentar. Daí depois foi mais uma novela entre Thiago e Marlon. E, cara, nossa. Longas negociações, né? Muito. Mas, enfim, aí o Marlon aceitou. Aí, cara, passou o quê? 2 meses? 3 meses? Nem sei. Aí o Thiago chega um dia de manhã, vamos na padaria. Que nosso lugar de reuniões sempre era na padaria, né? Porque como o nosso escritório é aberto, dependendo do que tu quer conversar, precisa de um lugar um pouco mais privado e tal. Vamos na padaria que eu preciso falar com vocês. Chegamos lá. Eu vou sair da agência. Não, como tu vai sair da agência? Não, eu vou sair, já decidi. Ele demora pra decidir as coisas. E ele já tava há tempo pensando nisso, eu imagino, né? Já aluguei casa em Urubici e não sei o que, e eu vou sair. Daí, cara, eu olhei pra esse aqui e eu pensei assim, velho, será que eu choro aqui? O que eu faço? Porque acabou de sair daí consegui trazer esse aqui. Eu, por mais que eu tinha ali 8 anos já de agência, já conhecia, sabia como funcionava, mas, cara, de empresário, de empreendedor, de dono de negócio, foi ontem, né? O Marlon sabia como fazer, porque na função dele antiga, ele basicamente fazia muita coisa lá, sabia, mas não era dono do negócio, Sim. né? Então, querendo ou não, tu tocar um negócio é bem diferente do que ser funcionário. E eu, como eu falei, no administrativo, eu sou um zero esquerda, eu nem quero saber disso, né? Daí, cara, a gente foi conversar, assim, né? Chegamos de noite e tal, fomos tomar uma cerveja, chorar, nem lembro o que nós fomos fazer. E aí fomos conversar. E, cara, nenhum dos dois falou em desistir naquele dia, assim, né? A gente só pensava em como ia fazer pra tocar pra frente. E aí, cara, aí mora a importância de ter um sócio do lado, se tu tá disposto a ter um sócio, né? Tem gente que não tá disposto, não quer saber, e aí também não vai funcionar. Mas se tu tá disposto a ter um sócio do teu lado, que seja um cara, uma mulher, ou seja quem for, mas que pense como tu, que tenha o mesmo, página, né? que tenha o mesmo anseio do que tu Sim. tens, e acredite naquele negócio, né? Porque se não for assim, não vai dar certo. Sim. Então, assim, eu acho que o Marlon, como a gente se conhece há muito tempo, a gente tem anseios similares, parecidos, e, cara, ele sabe no que eu sou chato, eu sei no que ele é chato, ele sabe no que eu sou ruim, eu sei no que ele é ruim, ele sabe o que eu sou bom e ele também, e eu também sei o que ele é bom. Acho que a coisa funcionou muito bem, assim, né? E tem funcionado. Sim. Só que, claro, foi um momento meio complicado, assim, desconfortável, de tu ter um sócio que sai, daqui a pouco ter mais um sócio que sai. Então, assim, meio que dá aquela Sim. abalada, aquela desanimada. É, tipo, pô, será que o negócio tá indo mesmo por água abaixo? Não E aí ao mesmo tempo, também o problema não era a empresa em si, porque tudo dava tudo muito certo, todos os colaboradores tava tudo muito bem. E até, às vezes, eu ficava me perguntando assim, mas, pô, o que tem que os caras agora resolveram sair, velho? Será que eles viram um negócio que eu não vi? O que tá acontecendo? Mas, enfim, foi um momento ali difícil, mas que a gente se abraçou para fazer o negócio acontecer, assim, né? E que agora já passou... Tu tá 1 ano, tu tá na agência agora, né? Sim. Então tá quase dando 1 ano desse episódio aí. Mas que, cara, a gente fez o negócio acontecer e conversa o que tem para conversar e faz rodar, assim, né? Então, da nossa história... A agência, na verdade, já tem 10 anos, né? Foi fundada em 2012. A gente é mais recente, né? No negócio. E, enfim, de empresa é isso, né? Da minha parte é isso. Uma outra... Dois únicos pontos, assim, que eu queria comentar também. O Fred provavelmente vai lembrar bem disso. Que foram 2 momentos, assim, de grande aprendizado na minha profissão, eu acho, nesse caminho que eu trilhei. Que em 2016
eu participei de, acho que foram 6 ou 7 campanhas para prefeito. Inclusive aqui, na época, eu trabalhei para presidente Getúlio também. E, cara, ali foi pau o negócio, cara. Ali foi loucura, assim. Acho que foi um dos momentos que eu comecei a aprender de verdade a lidar com pressão, porque é muita gente, é muita coisa para fazer, tudo com um tempo muito apertado, assim, cara. Loucura. Mas, ao mesmo tempo, tu acaba conhecendo pessoas diferentes, né? Que sempre vão te agregar em alguma coisa. Sim, claro que Algumas não, obviamente, mas a grande maioria agrega. Mas, no geral, a experiência sempre é... Então, assim, foi uma experiência muito interessante. E em 2018, a gente participou da campanha do Nilson também, para deputado, né? E ali, cara, ali é uma faculdade em menos de um ano, assim. Tu aprende muita coisa. A gente começou a trabalhar na pré-campanha dele, dia 2 de maio de 2018. Eu sou péssimo com datas, mas esse eu lembro porque dia 1º é o dia do trabalhador, né? A gente folgou ali e dia 2 começou a trabalhar. E aí a gente trabalhou até no final do segundo turno, que na época ele estava apoiando o Merizio, se eu não me engano. E aí a gente trabalhou mais ali, porque o deputado só tem o primeiro turno, né? Sim. Mas aí, enfim, tem sempre mais alguma coisinha para fazer e tal. E, cara, ali eu aprendi muita coisa, assim, conheci litoral catarinense de norte a sul, conheci muita cidade, muita gente. E, além disso, tava do lado de um cara que nem o Nilson, né? Que, independente da questão política, que não é nisso que eu quero tocar, mas como empreendedor, vocês já conversaram com ele aqui. Cara, conversar com o Nilson é um dos caras que é diferente de conversar. É esses caras que estão muito grandes hoje, que tu senta na frente deles e, pô, várias oportunidades a gente teve de ficar lá algumas horas conversando, assim, conversar sabe? com ele é uma aula, né? E que tu sabe que foi alguém que construiu esse legado. Não então, pegou a carruagem lá em cima ou o negócio andando lá em cima. Não, ele começou... Que é um pouco da nossa realidade também, né? Sim. Começar do zero e fazer a coisa acontecer, né? Então, eu acho que, assim, mais uma vez, independente de questão política, isso aí não é o que interessa, mas o Nilson, como empreendedor, do que eu vivenciei ali com ele nesse tempo, cara, foi, assim, várias oportunidades, como vocês tiveram aqui 1 hora com ele, várias vezes a gente sentou para conversar entre uma viagem, ou ia gravar um vídeo, alguma coisa, sentava lá, conversava um pouco sobre... E aí ele falava de negócio, falava de política também, e, enfim, falava da verdade, vida. Assim, não é uma questão de... Não tocamos no assunto político. Cara, querendo ou não, é um gestor, né? Então, isso, é esse lado. Como ele encaminhou bem uma empresa e ainda faz... fez isso com recursos públicos, né? Isso. Que não deixa de ser uma gestão. A máquina pública não deixa de ser uma empresa, né? Não, com certeza, né? Que, no geral, é muito mal administrada, né? Sim, mas, enfim... então, assim, é interessante, tomara que a gente sempre tenha muito mais oportunidades de poder estar com gente assim, cara, porque é excepcional. Tu aprende muita coisa com essa gente, sabe? Com quem tu vê construir impérios, assim, ou... Talvez ele não é o cara mais rico do mundo, mas que a gente sabe que tem um patrimônio hoje considerável. Mas só pelo fato de conquistou muita coisa. Entender como é que funciona a cabeça dele. Né? Porque numa conversa, tu já sabe, olha como é que o cara pensa, entendeu? Tipo... Então, assim, são referências, cara, e é muito bom trabalhar com gente assim. Tu ter essa oportunidade. O Marlon sabe, eu acho que nunca mais na minha vida eu vou querer fazer uma campanha. Mas eu não me arrependo de ter feito, assim, pelo aprendizado que foi. E hoje é uma coisa que eu tenho orgulho de falar que eu fiz parte. Porque, cara, não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar ali e aprender tudo que aprende. Porque, cara, literalmente é uma faculdade em pouco tempo, assim. E é na pressão, né? Sim. É na pressão. Quanto mais perto do dia da eleição vai chegando... mais loucura e o cara não para, assim, né? Não para. Não é um serviço que o cara vai atender o cliente, fez uma reunião, volta pro escritório e tal. Não, é na loucura. É na estrada e produzindo coisa Aí tu chega, tu tem que editar, amanhã às 5 horas tu tem que sair, enfim. Tá louco. Só que, assim, é uma experiência que... Essas experiências doidas, assim, eu acho que todo mundo deveria viver uma vez na vida, sabe? Agrega muito. Porque é legal, Sim. agrega. Enfim, acho que da minha parte era isso. A gente já passou 3 horas de podcast só com a minha história. Deixa pro Marlon agora falar um pouquinho. Então vamos à pergunta, né, que não cala, né? Quem é o Marlon? Então vamos lá. Minha história na U11 em si é mais recente, né, mais breve que a do Leandro, mas vou contar um pouquinho aí da minha trajetória profissional, né? Desde os 13, 14 anos comecei a trabalhar com o meu pai.
Tinha uma empresa, na verdade, comprava reflorestamento e vendia madeira bruta, né? Para as madeireiras aqui, Presidente Getúlio, enfim. E comecei, desde o serviço braçal, tudo que tinha que dava para fazer na função, comecei, obviamente, que conciliando com escola, era época de ensino fundamental ainda, trabalhava meio período, estudava outro período, e foi indo. No ensino médio, como o Leandro falou, tinha as visitas nas faculdades, era FURB, era Unidade, Interação. Então, FURB, né? Eu sempre, isso tinha na época. Então, sempre tive um certo interesse em fazer administração. Já tinha meu irmão na família que cursava, já era administrador, então tinha aquela referência, então me identifiquei com a área, sempre mais voltado aos números financeiros, mas é uma área que eu me identificava, né? Uhum. Mas na época de escola tinha aquilo, o Leandro é meu amigo, você é meu amigo, então, vamos fazer um curso junto, vamos continuar estudando, porque escola de bairro, né? Cidade pequena, então a gente, como o Leandro falou, desde do prézinho ali, desde o primário, estudava junto. Então, vamos continuar, vamos fazer faculdade junto. Então, fizeram a minha cabeça ali, a gente conversou, vamos fazer engenharia de produção. Eu não, né? Obviamente. Né? Não, eu não manjava de número, então eu já pulei fora. Nós fomos em 3, né? Vamos fazer engenharia de produção. Então, foi ali no ensino médio, continuava trabalhando com meu pai. Foi um período, cara, assim, de muito aprendizado. Aprender a ter muita responsabilidade desde cedo, assim, querendo ou não, era um serviço pesado sim. Bastante responsabilidade no sentido que ser um serviço um pouco perigoso, maquinário, enfim, tudo mais. E então, desde cedo, sempre tive que ter responsabilidade, assumia funções diferentes. Mas continuei, né? Ensino médio, direto, trabalhando com meu pai. E comecei faculdade, começamos em 3 amigos, o Leandro ia para a mesma faculdade, outro curso, mas nós íamos tudo junto no mesmo ônibus, assim. Também era na Unidade? Isso, na Unidade Rio do Sul. Na época, eu sei que em 3 semanas um desistiu, daí tu vai vendo, né? Isso não me identifiquei, não gostei, é muito número, não é para mim, então 3 semanas um desistiu, passou mais um mês, 2, o outro também, fiquei sozinho. Pensei, vou concluir um semestre e tal, vamos ver se eu realmente me identifico, gosto do curso. E finalizei o primeiro semestre, mas sabe quando tem aquele sentimento que falta alguma coisa, assim, cara, deveria estar fazendo o que eu queria seguir, assim, né? Então, eu iniciei o segundo semestre, passou um mês, eu disse, não, cara, não vou fazer, tranquei, disse, eu vou fazer administração no ano que vem, não tem problema. Continuei trabalhando normal, em 2013, 2014, comecei a administração. Só, cara, sempre tive uma relação bem aberta com meu pai, tanto que a gente nunca teve nenhuma indiferença por isso, por eu jogar aberto de não querer dar sequência nesse negócio que a gente estava trabalhando. Cara, foi muito legal, foi de grande valia, deu muito certo no período que a gente trabalhou. Mas era, né, a gente já tinha que não ia seguir com isso por muitos anos, que depois que eu me formasse na faculdade, eu seguiria meu caminho. Então, lá com uns 20, 21 anos, o meu pai quis seguir a vida dele em outro ramo também, foi para o setor público um certo período, e daí eu toquei a empresa mais uns 6 meses sozinho, finalizei os contratos que tinha, e daí comecei a distribuir currículo pela cidade, né? Buscar uma oportunidade na área, ainda não tinha me formado, mas já trabalhava e eu queria ter essa oportunidade, né? Só que, não sei se é um negócio meu, mas talvez seja de muitas pessoas, sempre trabalhei com os meus pais e, cara, às vezes quando tu começa novo, que nem eu lembro, 16 anos já trabalhava no mercado, já trabalhava no show, talvez tu amadurece mais essa parte profissional de tu se adaptar em outro trabalho. Sim. Então, para mim foi diferente. Foi um pouco difícil essa adaptação. Mas comecei a distribuir currículos e tal. Tinha um certo conhecimento já na cidade também, né, meu pai. E passou uns 2 meses, né, fiquei em casa ajudando ele, tinha reforma de casa e tal. Daí me chamaram numa confecção. Seria a minha primeira oportunidade, né? Só, cara, tu precisa trabalhar, tu quer ter o teu salário, tu quer, né? Então, na época era uma função de conferente de controle de produção. Pegava todas as peças prontas, conferia, embalava. Cara, trabalhei 6 meses. Foi um aprendizado, né, para mim, que era o meu primeiro emprego CLT, né, fora ter trabalhado na empresa familiar. Então, foi uma oportunidade bem legal. Mas não me identifiquei, assim, não ia, era um trabalho em si pesado, teve alguns combinados que não foram cumpridos, enfim, e acabei me desligando, né? Mas, preciso trabalhar, não posso ficar parado esperando outra oportunidade. E, às vezes, não é fácil, para quem não tem experiência, é uma dificuldade grande, assim, de conseguir, né? Então, minha tia tinha uma malharia lá na minha casa. Eu pensei, posso trabalhar contigo e tal, ela topou. E daí comecei, costurando, revisando tudo que tinha para fazer na malharia, eu fazia.
Mas também com essa conversa franca, que eu queria uma oportunidade na área, né? Sim. Então, nesse meio tempo, já não conseguia mais conciliar a questão de horário com a minha faculdade em Rio do Sul. Tive que trancar lá. Só que faltava 1 ano só para finalizar, e em Presidente Getúlio tinha também administração. Então, se eu ficasse ali, eram 6 meses parado, no outro ano eu podia continuar aqui em Presidente Getúlio. Então, para mim, ficou mais fácil, porque daí questão de horário eu podia ir mais tarde e tal, era tranquilo, né? E fiquei trabalhando com ela. Mas com aquela coisa, cara, daí, como as cooperativas de crédito estavam... para nossa região é uma atuação bem forte, né? Para cá. Então, eu tinha muito essa vontade de trabalhar numa cooperativa de crédito. Aí eu comecei a fazer de tudo, né? Tudo que tinha de processo seletivo, em todas eu fiz e ia. Até que um dia me chamaram em uma delas. E aí vem a surpresa, né? Trabalhei 20 dias. Quem disse que isso aí é pra mim, cara? Não consegui. Cara, não sei te explicar assim, mas era uma sensação de angústia, assim, um pouco de medo. Eu me desliguei, né? Peguei e acabei saindo. Depois, óbvio, né? Vai amadurecendo. Tu fica pensando, por que será que não deu certo e tal? Então, ali que entra essa questão de maturidade no profissional, vamos supor, né? Cara, talvez faltou bagagem para mim. Já ter trabalhado em algum lugar, ter passado por mais coisas, né? Além da empresa familiar. Querendo ou não, trabalha com pai, trabalha com família. Tem as dificuldades, mas, pô, se eu precisar de um ombro, né? Vem cá, vamos, né? Então, e aquela questão da flexibilidade, talvez, de horário, autonomia, Exato. Autonomia, não sei se é a palavra. E daí, tipo, eu tenho responsabilidade. Liberdade. Né? Isso, aprendi a ter responsabilidade, mas, de certa forma, se o cara precisasse, tinha aquele, né? Pai, pau, tinha aquela... Para andar junto, assim, né? No caso, que nem hoje eu e o Leandro sócio, mas eu tinha meu pai, então tem aquela relação próxima, fica mais fácil. E então, ali eu identifiquei, mas faltou alguma coisa, talvez, para mim, para não ter dado certo, porque não era equipe, né? Não era ambiente de trabalho em si. Eu tinha todo o suporte necessário, né? Tinha um relacionamento bom, mas, enfim, não consegui. Lutei tanto, mas não adiantou. 20 dias, nada feito. Preciso continuar trabalhando, né? Vamos faturar. Voltei para minha tia lá, e fiquei. Daí fiquei período de 1 ano, acho assim, mais quietinho, para daí tentar entender, raciocinar e tal, o que tinha acontecido. Até o cara entender, né, o que aconteceu. Porque daí entra um negócio na tua mente, além de tudo, que, sou eu, né? Sou eu o problema, nunca tu não vai dar certo em lugar nenhum, o que tá acontecendo, entende? Então tu fica naquela, assim. E até que um dia eu recebi uma ligação, na oportunidade era o Leandro, inclusive, ele disse, cara, ali no BAC tem uma vaga de auxiliar administrativo, assim, na hora, né, peguei e já enviei meu currículo, porque eu queria uma oportunidade na área, né, e já me sentia mais preparado, com a cabeça melhor, né, então foi em 2019, e topei na hora, né, então o Ivan me chamou, a gente conversou, e ele me contratou e já, vamos iniciar, dia tal, vamos iniciar. Não, beleza, tudo certo, feliz da vida. Naquela semana, quebra o pé. O cara pensa, cara, o que tem de errado comigo, né? Oportunidade legal e tal, machuco. Vou lá falar com o Ivan, né? Cheguei lá, conversei com ele, daí ele entendeu numa boa, só que eu disse, cara, eu quero trabalhar, não quero ficar em casa. Por mim, se tu deixar eu vir assim, eu venho assim mesmo. E não deu outra, né? Acho que não fiquei nem uma semana em casa, já vim com botinha ortopédica. Eu lembro. Vinha com a botinha ortopédica. O cara chegava lá no escritório do BAC e tava o Marlon com as duas pernas pra cima. E, cara, assim, não tinha, né, aquela experiência na área. Era uma função nova ali também, né, de auxiliar administrativo. Então, eu comecei a fazer lançamento de despesas nas planilhas e tal. E fui fazendo aos poucos também, porque não podia fazer muita coisa. Recebi alguma coisa de mercadoria também. E, cara, eu sou grato demais pela pessoa do Ivan, pela oportunidade, sabe? Ali, eu acho que foi uma virada de chave para mim e pro meu profissional, pro meu pessoal. Porque em pouco tempo eu consegui evoluir muito, assim. E a prática é uma teoria, né? Exatamente. A prática a prática é uma faculdade, né? Que lindo, Fred. Desculpa, eu tava... Me emocionei. Eu quis falar bonito, falei, né? Não, mas a prática é mais uma faculdade, né? Sim. Porque, querendo ou não, tu aprende a teoria, né? Porque tem Quando tu aplica isso,
uma coisa que eu levo comigo, assim, porque eu não sei, porque eu tenho dificuldade, cara. Dá uma água. Tudo que eu fiz, cara, eu boto muita vontade, muito comprometimento, isso não falta. Podia faltar talvez algum conhecimento técnico, alguma coisa específica, assim, mas vontade, comprometimento nunca faltou, e em tudo foi sempre assim, né? E, cara... Mas é quase que nem o Foiser falou, né? Tipo, ele ficou bem perto do Nilson, tu absorve, é legal. Sim, assim isso. foi com o Ivan. O Ivan é uma pessoa muito pra frente. Sim, Só de pra tu frente, muita ideia, inovador. Só de tu estar perto dele, tu já vai captando muita coisa. E Sim. é um cara que sempre também vai estar ali pra ajudar também. Sim. E o Fred talvez até lembre, mas, cara, no início não tinha tempo ruim, assim, eu precisava mudar um cardápio. A gente trabalhava de manhã até 11 horas. De FIFA. Às vezes rolava também, né? Não, nesse sentido era muito parceiro, tinha uma relação de amizade também bem forte com ele. Porque, cara, em 2 anos que eu fiquei ali com ele, nunca troquei uma palavra de desavença. Ele sempre me deu muita liberdade para fazer o que eu tinha que desempenhar, dar ideia, enfim. Ele nunca disse, essa ideia eu não quero porque não serve, é do meu jeito. Não. Sempre, cara, toda ideia que tu tinha, tu podia levar para ele olhar... se talvez não fizesse tanto sentido, que talvez para ti faz, ele falava, a gente modificava alguma coisa, mas nunca disse não. Nunca faltou com respeito, exatamente. Ideia é uma merda, né? Então, cara, em um período... em um período sim. Que às vezes pode ter... Pode ser uma ideia merda mesmo, mas ele não vai falar assim, né? Ele vai falar, vezes... eu acho que pensando por esse lado, ele vai explicar porque talvez não funcione. Às vezes uma coisinha que tu muda faz toda... Né? Isso é ser um bom líder, né? Sim, claro. Tu saber ouvir e aí melhorar junto e trabalhar junto com as pessoas. É fazer a pessoa entender por que a ideia não é boa, entendeu? Isso, e não só falar que é ruim, entendeu? Então, nesse meio tempo, trabalhando ali no BAC também, daí eu consegui finalizar a graduação, né? Me formei em administração, mas participava de tudo, né? Ali no BAC, na verdade, todas as estratégias, todas as reuniões eu participava. E então, cara, consegui crescer muito nesse sentido. Para ter noção, né, entrei e só fazia lançamento mesmo de despesa, pegava as notinhas, lançava ali no computador, e quando eu saí, eu fazia toda a parte do administrativo, financeiro, era tudo comigo, contratação, RH, as entrevistas, passava tudo por mim, conduzia a equipe, reuniões com a equipe. Massa, né? Era tudo comigo, então ele tinha uma confiança muito grande, cara, por isso que eu falo que... É um negócio que é bem palpável, né, que tu viu que, olha o crescimento que eu tive. Eu acho que, cara, tudo que vem para agregar, a gente precisa reconhecer, porque, né, vou sair, não vou, eu reconheço, né, foi uma baita oportunidade para mim, assim, e tanto que quando eu saí, né, tava nesse nível já, e também não saí foi uma oportunidade, né, ali em 2021. 21, foi passado. Em conversa com o Leandro, surgiu a oportunidade de talvez poder fazer parte da 11, do quadro societário, e, cara, sempre tive um certo interesse na área, assim, porque a administração, quando eu fiz, tinha algumas áreas que o cara se identifica mais, né, marketing era uma área legal pra caramba, assim, talvez seja até por ter tido uns professores mais legais, descolados, mas realmente tinha uma identificação, né, com isso. E sempre ali no BAC, sempre participei de todas as estratégias de marketing, estava sempre junto, era um negócio que eu achava muito, muito legal, assim. A gente sempre tinha as ideias, as trocas de ideias, os bate-papos, e a minha namorada já trabalhava nisso 2 anos também, então essa de, em casa não fala de trabalho não existe, né? Então sempre compartilhando, claro. E o cara estava por dentro também dos assuntos e como funciona. Então, quando teve a oportunidade, eu conversei com o Leandro, que a gente era amigo de infância, né? Somos, no caso, e... Foi amadurecendo a conversa, teve o bate-papo com o Thiago para realmente bater o martelo, mas antes disso também fui ter uma conversa aberta com o Ivan. Como eu falei, a gente tinha uma relação muito próxima e uma certa abertura para conversar também, então ele me apoiou bastante, né? Entendeu que eu estaria saindo para empreender, né? Era um desafio, mas me apoiou bastante. E até então, né, a casa estava em ordem, não tinha problema nenhum, seria dar sequência no trabalho, sequência. Né? Sim. Então, para mim também foi um desafio, mas topei. Era algo que eu queria, a oportunidade de eu poder empreender também. Então, não pensei 2 vezes, né? Quando surgiu a oportunidade, a gente conversou, se acertou, não, vamos seguir em frente. E tava tudo ok, né? Que nem o Leandro falou. Até a gente ter a notícia da saída do Thiago, que deu aquela conturbada, né? Ele tinha relação próxima com muitos clientes, que, cara, tem clientes de longa data, então tu cria aquela relação de amizade também, é teu amigo, isso. Então, com a saída dele, deu aquela conturbada na casa de perder alguns clientes que acabaram se desligando, né? Porque ele não tá... Cara, é diferente, sim. Né? Hoje nós estamos numa cidade pequena, então a gente tem muito essa questão do relacionamento, da proximidade com os nossos clientes, né? Então, é normal.
né? Deu aquela... Apesar que... Cara, agora eu lembrei que tu viu aquela entrevista do Washington Oliveto que eu mandei? Sim. Uhum. Você sabe quem que é o Washington Oliveto? Você sabe que é o dinossauro da publicidade no Brasil, né? Ele... Na verdade, a última agência dele, ele fundou a W. McKen. E aí depois ele vendeu, mas ele é o cara do comercial da Bombril. Enfim, o cara é um guru, assim, E aí uma coisa que ele falou, que me faz pensar um pouco nisso também, é de algumas empresas que, independente da agência que ele tava, os caras iam com ele. Sim. Então, assim, como tu falou, alguns clientes deixaram a agência, não sei se foram com o Thiago, não, né? Não é isso que eu tô falando, mas porque aí não cabe a nós também. Mas, cara, às vezes, talvez se eu um dia vou sair, talvez esses caras queiram ir comigo. Tem muito disso. Então, porque tu acaba criando um relacionamento com... Muitas vezes tu cria um relacionamento muito forte com o dono do negócio, com o dono da empresa, ou com aquele cara da agência que tá te atendendo. Então, na época, às vezes a gente até ficou um pouco chateado, talvez, tal, mas agora... Faz sentido, e tu entende também. E, claro, respeita, né? Independente da decisão. Sim. O cara é o cliente, ele faz o que ele quiser. Sim. Mas eu lembrei disso, lembrei daquela entrevista e hoje faz mais sentido. Nem só entender a parte do cliente, mas do Thiago em si, né, cara? Ele foi um dos fundadores da agência ali, desde o início. Então entendemos também o momento dele, querer se desligar um pouco e ficar mais ele de também boa. tem essa ele foi um cara parceiro também. Coisa de natureza. Ele cara, sempre gostou. Então, Entendeu? Então good vibes only e tal. E ele foi bem parceiro, tipo, não deixou a gente na mão, né? Claro, então isso é importante frisar também, né? E... Parceiro até hoje, inclusive, né? Sim, a gente tem a relação ainda muito boa com ele, enfim, né? Foi do negócio mesmo e coisas que é natural da vida, vamos supor. E então a gente conversou, vamos seguir, vamos dar sequência. A gente sabe que vai passar por um período um pouco conturbado, mas, cara, a gente tem capacidade, a agência estava tranquilo, não tinha nenhum problema, vamos supor. Teve um pouquinho pelo fato que se desligou alguns clientes nesse transtorno, vamos dizer assim. Mas a gente iniciou já 2022 com gás, a gente conversou. Isso, cara, é uma parte bem importante que eu posso frisar com tranquilidade, de tu poder chegar a bater na porta das empresas sem ter nenhuma restrição, alguma coisa assim, ser bem recebido por todo mundo, né? Então, cara, em janeiro, fevereiro, a gente fechou, acho, uns 10 clientes, assim, que tinha uma relação próxima, mas que com a saída do Thiago, a gente teve que acabar absorvendo mais algumas funções. Uma delas foi comercial, enfim, então sair a campo e realmente, vamos buscar o nosso faturamento de volta e dar sequência né? Então, tudo que a gente precisou, a gente contratou para repor, ajeitou a casa. Eu disse, uma conversa que a gente tinha bastante, não adianta eu ir atrás de cliente se a minha casa não está organizada. Então, a gente deu a nossa prioridade foi deixar a casa em dia, porque, cara, acho que independente de quadro societário, independente de quadro de colaborador, se deu problema, não deu, para o cliente não é culpa dele, ele precisa receber o trabalho de qualidade que sempre foi executado e ele precisa continuar recebendo, né? O problema, a bagunça em si é nossa. Então, quem tem que resolver somos nós. O nosso cliente não precisa sentir, nem deve sentir isso. Então, foi algo que a gente prezou muito, né? Tanto que a gente não saiu desesperado, quero fechar, né? Nem hoje a gente não tem uma prospecção ativa, assim, de dizer não. A gente busca clientes porque a gente conseguiu formar novamente uma cartela de clientes bem legais, né? Hoje a gente tem mais de 40 clientes já. E tá legal, a gente é grato por ter, né, conseguido estabilizar a casa, ter tido essas oportunidades, vamos dizer assim. A gente sentiu também necessidade de estar mais, né, sociedade em si. A gente era um pouco fechado, ser mais assim, sociável, né? Isso, a gente era mais fechado. Que se moldar, né? E, temos que conversar com a galera. O pessoal tem que saber quem exatamente, quem é o mostrar Marlon, quem né? que é o Marlon, quem que é o Leandro, quem que é o 11 em si, né? Porque por muito tempo o pessoal, né? Quem era nosso cliente sabia, mas a gente trabalha meio que nos bastidores das empresas, então nem sempre o pessoal sabe, aquilo lá é legal, aquilo que está passando é bonito e tal, não sei o quê, me chamou a atenção, mas não sabe quem fez. Então a gente tinha essa dificuldade. E, cara, a gente entrou em núcleo de jovens, começou a participar mais para realmente ter essa troca com outros empresários, ter uma visão diferente de negócio. E tá no meio. Tá no meio, né? Tá no network que a gente fala, o pessoal sabe, o 11 tem uma cara agora, né? Isso, exatamente. Isso pra gente, cara, também foi uma outra virada de chave. E agora vocês falaram realmente, nunca teve assim, tipo... Tinha gente que nem sabia quase antes, né?
Tipo, Não ouvia o 11, mas da onde é que é? Numa época tinha gente que nem sabia que era de Getúlio. Sim. Isso eu tô falando, tipo, talvez antes. Nem muito tempo atrás, né? 2, 3 anos atrás. Entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou muito... Eu não me exponho, tá? Eu sou bem na minha, mais assim, né? Não fechado, gosto muito de sair também. Sim. O Marlon sempre foi um cara mais sociável, ia nos bailão e tal. Eu não, né? Eu nunca fui Mas o esse cachorro cara. quente dia na casa dele, né? Mas, Faz tempo. coisa antiga. Né? Tem Fusca ainda. Não era casa do Marlon comendo cachorro quente? Tava bom? Só os amigos, né? Só os amigos, os amigos. Só os brothers. É que tu não era da galera ainda, né, Xande? Ainda não sou, né, pelo jeito. Eu não posso comer porque eu tenho que comer whey agora. É tomar whey, né? Desculpa. Mas eu tenho que comer 1 quilo de arroz com meio quilo de frango. Ué. Quase. Enfim. Vocês vão cortar isso depois? Não, isso é? é faíscas. É um palhaço. Só pra dar ibope. Né? E aí, só que, cara, se torna uma necessidade, né? Ainda mais a gente, que o nosso público, na verdade, são outros donos de empresa. Uhum. Então, cara, tu se vê meio que na obrigação de começar a aparecer. E uma das coisas que a gente fez foi entrar no núcleo de jovens da SPG ali e tal, né? Então, aos poucos, a gente vai aparecendo um pouco mais, né? E as pessoas vão começando a saber quem que é. Talvez quem com que é o podcast, rapazinho, né? da 11. Agora com o podcast, talvez, né? mais um podcast agora. Mais um Quem pouco. somos lá na... Toda oportunidade. Na é muito aba, quem boa, somos, né? Sim, amanhã eu já vou ligar pra Perdigão de manhã cedo. Vou fechar uma conta já. Daí eu vou mandar o vídeo. Manda o vídeo falando. Claro, pô. Se precisar, eu já te mando em primeira mão aí. Isso. Podcast lá de São Paulo, olha ali, ó. Mendes Duda. Como é que o cara falou? Meu Deus, um cara mandou alimento e alucinado. Não, ele não é alucinado, mas ele falou um nome muito estranho, cara. Depois eu vou achar aí os bastidores de conversa. Mas é isso aí, basicamente. Acho que é isso, né? Um pouco não, minha história, né? Cara, tudo que eu fiz foi de grande valia, assim, tudo. Acho que cada oportunidade que eu tive, eu consegui tirar alguma coisa de conhecimento. Tu sempre aprende, né, cara? Uhum. Alguma coisa tu consegue extrair, né? Sim, tem com que certeza. saber filtrar, ser uma esponja nessa hora e tirar somente as coisas boas, então... Pra não ficar reclamando que dá tudo errado na vida. Exatamente, Se tá acontecendo realmente, né, com frequência, talvez é alguma coisa... Ou pode ser coincidência, mas talvez tenha alguma coisa errada, né? Que Sim. tu tem que talvez arrumar. Mas tudo é experiência, tudo é aprendizado. Exatamente. Exato. Tudo é aprendizado, tudo é Exatamente. válido, cara. Sim. Se souber aproveitar. Entrei na agência meio cru, vamos supor assim, né? Mas, cara, hoje tô 1 ano e já parece que tô 10 anos ali, né? Graças também ao Leandro e toda a equipe, que sempre foi uma equipe muito bem estruturada. Então, cara, todo o conhecimento que eu pude, eu sugo ao máximo da galera, da equipe. Quando teve a saída do Thiago, que nem eu falei, a gente teve que buscar novas funções lá dentro, né? O administrativo financeiro tava legal, então, acho que eu posso... colaborar em alguma outra coisa, posso agregar mais para a equipe, né? Até porque precisava, né? Porque... Sim. Então assumi toda a parte de tráfego, que era o Leandro que fazia, né? Tava sobrecarregado com isso. Pude ter o conhecimento dele do meu lado e também em cursos, né? A gente está se atualizando aí toda semana, então... é um mercado que precisa, né? Sempre estar atualizando. Porque... Sempre. Cara, hoje pro nosso negócio, assim, o que eu tava conversando com o Leandro, a gente tava falando semana passada, a questão de cursos hoje para nós é de grande importância, sim, porque às vezes, a faculdade é legal, é bacana, a pós-graduação é legal, mas, cara, pra gente tem que ser os cursos e os mais atualizados possíveis, Sim, porque cara, muda tudo a toda hora, É muito né? rápido, cara. A mudança está sendo muito rápida, assim. Como- nesse Mas, segmento. cara, eu sou muito a favor de mais curso e menos faculdade, cara. Sim. Porque, sei lá, hoje- faculdade é um negócio muito engessado, pensado 20 anos atrás, Isso. 10 anos atrás, e, cara, não tá atualizando. conforme. Quando eu fiz a minha faculdade, que foi lá em 2014, quando eu terminei, né? Uma das matérias que tinha era impresso, sinalização, não sei o que, né? Naquela época a gente já estava usando o Facebook na agência para trabalhar para os clientes. Claro, na época ainda tinha bastante impresso, né? Só que tu vai pegar a grade desses cursos hoje... Sim, cara. Porque até que uma universidade faz uma grade, e eu entendo também, né? É Até que demorado, ela é um processo. faz. E vai pro Ela MEC, manda pro MEC. O MEC vai aprovar.
E aí, para ela poder mudar, é todo esse processo de novo. Então, como a nossa área hoje, ela tá tudo evoluindo muito rápido. E mais uma vez, né, vem a questão da pandemia, que acelerou tudo de vez, assim. Hoje, assim, é legal ter uma faculdade? Eu acho legal, cara, tudo é válido. Tu aprende muita coisa. Claro. Tem todo o seu mérito, né? Só que não dá para esperar que tu vai ser um grande profissional nesse segmento Só ou em com qualquer diploma na mão ou em qualquer segmento que esteja na internet, que esteja relacionado à internet hoje com uma faculdade, porque não vai. Não vai. Assim como vocês falaram a administração. Tu aprende muita coisa, tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa. Mas ainda assim, estando no jogo, estando dentro da empresa que tu vai aprender. É, não A tem prática aquele é como diferente, iniciar cara. uma empresa, como empreender, não tem. Tu não vai aprender isso na prática faculdade. é diferente. Tu não vai passar pelos apertos que tu passa num negócio dentro da faculdade. Até tem um exemplo, né? Tipo, agora um pouco da minha área, tem um cara que se formou agora há pouco tempo. Ele começou a fazer academia agora porque ele quer ser instrutor, mas ele não faz a mínima ideia o que cada músculo, o que aparelho faz, o que cada exercício faz, porque na faculdade não aprende, entendeu? Sim, então ele foi fazer academia porque ele não sabia nada, entendeu? Vai ter que aprender na marra, né? É bem isso aí. Não tem ferro, Tem uma base, mas só tu estando ali no dia a dia e na prática para tu ter o conhecimento, não adianta. Tem que conciliar os dois, senão... Não, e na faculdade tudo é lindo, né, cara? Tudo é fácil. Nossa, deve ser uma maravilha. Nossa, tu vai estar na faculdade, tudo se aprova de primeira numa faculdade. Daí eles passam lá a tabela de preços da associação não sei o que lá, que tudo é 20 mil reais, a coisa mais barata que tem. Quando tu vai pra rua vender mesmo, tu vê que não é bem assim o negócio. Onde que existe, onde tem isso, né? Mas tudo é o brilho no olho, né, da faculdade. Não Claro. traz essa coisa da realidade, de mostrar, não é bem assim, meu amigo. É um pouquinho mais difícil. Sim. Mas, tudo certo, né? Eu aprendi muita coisa na faculdade, cara. Muita coisa. Sim, não é só coisa ruim, né? Tipo, sim. mas tu aprende Mas não é só isso que vai te, vamos Não, dizer, né? tu não vai se tornar um profissional com isso. 50% ali, 50% do que tu É vai correr atrás. Isso aí. Sim. Quem estiver fazendo uma faculdade, a melhor dica que dá pra dar pra uma pessoa dessa faz nessa área e já atua num estágio, Puder qualquer entrar coisa. como estagiário. Cara, Já vai atrás, cara. Já vai atrás. Ou ao mesmo tempo... E aí hoje tu tem que fazer lá aquelas horas complementares, né? Então Sim. o cara busca ali alguma coisa Vai. mais atualizada, mais recente, algo que saiu recentemente e vai Sim. fazer. Porque eu não sei como é que tá a grade hoje de um curso de publicidade, enfim, né? Mas eu tenho certeza que vai ter lá, vai ter rádio, vai ter umas paradas assim, que não necessariamente o cara vai ter interesse. Ou talvez, cara, hoje se a gente for ver ali, quantos trabalhos que a gente faz que vai para um rádio, dá para contar nos dedos. Eu não tô nem falando de meses, tô falando de anos às vezes. Porque não se usa mais tanto, né? Ou muita coisa também a rádio mesmo produz, então meio que resolve ali. Quando a agência começou na época, se fazia muito mais isso, né? Fazia spot produzido com muito mais frequência, fazia jingle com muito mais frequência, que hoje não faz mais tanto, né? Da mesma maneira se fazia outdoor com muito mais frequência e que hoje não se faz mais. Sim, questão do Enfim, offline. Outra coisa também, né? Eu acho que é importante a gente falar que lá na agência o mérito não é só nosso, né? Não. A gente tá falando aqui, mas a gente também tem que agradecer muito a equipe que a gente tem, Ah, sim. que são extremamente competentes. Quantas e pessoas lá? Hoje a gente está em 6 ali dentro da agência. Então o Marlon faz administrativo, comercial e o tráfego, né? Então a parte de Facebook e tal ele faz. Eu faço design, edição de vídeo, o que tiver que fazer. Aí a gente tem a Jaque, que faz a parte de planejamento de todos os clientes. E ela também é meio que a nossa gerente ali, né? Gente de pessoas e de problemas. Aí tem a Dani, que é designer. Tem a Ana, que é social media e também está começando a fazer um pouco de criação também. Tem a Amanda, que é atendimento, né? Então a gente tem a Amanda só para fazer atendimento para o cliente, e aí atende WhatsApp e tal. Atendimento, organização de demanda. Organiza demandas, né? Passa para cada um ali as suas coisas. E além disso, a gente tem mais 2 que são freela de criação. Um trabalha só pra gente, né? E a outra menina que atende umas demandas lá nossa. Bastante demandas, inclusive. E aí tem programador, né? Que quando precisa fazer um site, então a gente tem um programador parceiro.
filmmaker, fotógrafo, Redator. Então, assim... tudo freelance, né? Esses freela, mas assim, diretamente 6, indiretamente 7, né? Diretamente, na verdade. Indiretamente dá uns 12, eu acho. Às vezes, dependendo do que for, até pode ser que passe. Então, é um pessoalzinho, né? Sim. A grande maioria das pessoas não tem noção. Tem cliente que quando chega a primeira vez ali no escritório, nossa, quanta gente! Tem bastante gente mesmo, que não imagina que tenha tanto. Tem muita gente que acha que é só nós dois, ou acha que é eu, o Marlon e a Jaque. Então, na verdade, não, tem uma boa equipe por trás para dar conta, né? Sim. Que bom, né? Quer dizer que tem bastante demanda, né? Tem bastante demanda. Podemos reclamar. Hoje a gente tem 41 clientes, né? Que a gente se considera um cliente também, né? A agência. Então, são 41 empresas e aí tem, cara, setores, assim, dos mais diversificados possíveis. Hotel, motel, prestação de serviço, varejo, que daí passa por loja de roupa, supermercado... Indústria. E aí dentro de indústria tem cervejaria e tem cerâmica que faz tijolos. Tem... Agora compensados. Personal agora trainer também. tem, não? Café. Ainda não. Ó, Xande. Xande. Fica a dica. Essa vaga tá liberada ainda. Enfim, associação empresarial a gente atende também. Enfim, tem os mais variados setores lá. Mas é difícil, né? Ter tanta área assim e criar para todas essas áreas. É um desafio todo dia, né? É um desafio todo dia, com certeza. A Jaque lá que faz o planejamento, que vem fazendo muito bem, inclusive, né? Que deve quebrar muita cabeça, eu imagino, para conseguir fazer essas ideias todas, e todo mundo que faz a criação também, porque aí são 40 identidades diferentes, né? Sim. De empresa. Claro, tem algumas que são do mesmo grupo ali, então acaba sendo semelhante, mas ainda assim, né? Mesmo assim, a gente ainda assim. Mas mesmo que é um grupo, cada um quer ter a sua personalidade, cada empresa tem a sua cara, né? Isso. Com certeza. Então vai ter algumas referências que tu vai trazer do grupo, que é a mãe, né? Visualmente falando ali, que é interessante ter, mas cada um é um conteúdo. Então ali a gente tem, por exemplo, a própria Rosa Blue, né? Então a gente tem lá hotel fazenda e motel. Hotel Sorolete lá, o Hotel Fazenda, o motel. Antiguidades. Não. Antiguidades não é nosso. Não é? Não. Também tem um monte de segmento. A gente faz do shopping também. Aí o shopping. Então, assim, por mais que são todos da mesma empresa, cada um é um conteúdo totalmente diferente. Com certeza. Pro motel, a gente vai fazer conteúdos um pouco mais... Selvagens, Eu vi lá, deu esses dias uma olhada lá, né? Tem uns conteúdozinhos legais lá, né? Eu passo todo ano, eu aprendi. Olha que Vai namorada, né? Tá tirando uns prints lá das publicações. E aí tu vai pro hotel, não, né? Tu não pode postar a mesma coisa do motel. E aí tu vai pro shopping, é um conteúdo totalmente diferente. Sim. E assim cada vai. segmento tem sua estratégia e às vezes quando é no mesmo segmento são estratégias diferentes, então bastante conteúdo a ser pensado e desenvolvido. Às vezes a mesma, vamos dizer assim, 2 pizzarias, uma tem um nicho de cliente e outra tem outro. Então, o estilo de comunicação daí, por exemplo, né? A gente tem uma pizzaria que a gente atende lá de São Paulo, que eles são uma pegada mais... diferente. É diferente. É meio assim, eles têm é meio universo, assim, sabe? Elementos de universo, lua, astronauta, tal, uma coisa mais louca, assim. O produto é pizza, no final das contas. Mas a maneira como tu vai comunicar, da mesma maneira a gente atende 2 advocacias. Atendia 3, né? Agora são 2, eu acho. Então, assim, cada uma tem o seu nicho, a sua especialidade. E aí tu vai focar naquilo. E se as 2 atendem a mesma coisa, tu vai comunicar de maneiras diferentes, né? Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é. Nem pode ser, né? Claro que não. A gente tem bastante esse cuidado e também a questão... As empresas da educação. Só muda logo no canto, a mesma coisa. Só a logo e as cores, né? Isso. A gente tem que ter todo esse cuidado também no que comunica, né? Sim. Então, advocacia, que nem empresas de extintores, a gente atende. Então, tem que tomar todo o cuidado. Cara, às vezes tu vai botar uma norma, alguma lei, alguma coisa nesse sentido, tem que tomar esse cuidado também. Não é qualquer coisa que tu pode pegar e jogar lá. Então, não pode falar besteira, né? Somente então, ver se é verdade isso, né? Sim. Tem um embasamento. É porque a gente está falando em nome daquela empresa, né? Claro que
A gente, com todos os clientes lá, a gente tem grupo, né? E se comunica e troca ideia. Tu deve e... também passar pela mão da empresa Sim, também, né? Sim, nada é postado sem aprovação. Pois é, né? mas... Justamente para que eles também nos ajudem nesse sentido. Claro, Porque quando tu vai para uma coisa um pouco mais técnica, precisa desse aval sim, também, sim, né? Claro que sim. Mas ainda assim a gente vai buscar esses conteúdos, vai atrás disso, né? Tira essa... É porque na verdade a gente está sendo pago para isso, né? Tirar a responsabilidade do cliente de resolver esse problema e vem para a gente. Claro, sempre o cliente vai dar o aval dele, né? Sim, a última palavra, ele que né? bate. Mas essa responsabilidade cabe a nós, que é uma bela de uma responsabilidade, né? Que nem anunciar alguma coisa, anunciar o podcast de vocês que é logo do Flow, né? Mais ou menos assim, a grosso modo, né? Então, Mas a gente tem esse cuidado e precisa. A gente não ter. fala Flow aqui porque a gente não... Ah, não pode falar Flow? A gente tem uma rivalidade muito grande com eles. Ah, né? depois Foi bota mal, o então. bip em cima lá, então. Vamos dar uma olhadinha aqui na caixinha de Pergunta? comentários aí, ver o que o pessoal deixou aí Será pra... que alguém deu essa moral pra nós? A minha mãe, a mãe do Marlon, Esse chopp é de quem ele é? Desse cara ali? A do vizinho. do vizinho, o famoso vizinho, esse também é nosso cliente. Nosso cliente um Vizinho ainda... Eu acho que ele vai Aí, ó. dominar o mundo ainda. Eu acho que sim, cara. Duas pessoas participaram. Nossa, Tá bom pop? Os 4 primeiros comentários, perguntas, enfim. É da @Amanda Baggio. Ela deixou assim: para vocês, como é atender tantas empresas de lugares e ramos diferentes? Marlon, quer responder ou quer que eu falo? Pode falar. Cara, é um desafio, como a gente estava falando até agora, a questão dos ramos. Existem algumas agências que se especializam em um determinado nicho, por exemplo, né? Então, tem uma agência lá que se especializa em advocacia e vai atender só advocacia. Não é o nosso caso, então a gente atende inúmeros setores, eticamente falando, né? Tem coisas que não, jogo do bicho, tráfico, essas coisas a gente não trabalha, né? Então, desde que seja de maneira lícita e ética, a gente, na grande maioria, está atendendo, né? Fica a dica, pessoal. É porque nós não quer ser preso, né? Na verdade. Ninguém quer, né? Então, assim, é um desafio e atender clientes... Hoje a gente não tem... A nossa barreira hoje geográfica é língua, então a gente consegue atender uma pessoa do Rio Grande do Sul até o Roraima, que é o lugar mais alto do Brasil. A nossa grande maioria dos nossos clientes hoje está centralizada aqui, né? Presidente Getúlio, Rio do Sul, enfim, aqui no Alto Vale. Mas a gente tem empresas de Curitiba, São Paulo... Já atendemos empresas Mato Grosso, Goiânia, Goiás, Minas, Rio de Janeiro. Então, assim, esse é o nosso limite hoje. Sim. E cada vez mais, né? Basicamente é língua, né? A gente não fala inglês, né? Então, por enquanto, não dá pra ainda não tá dando para receber em dólar. There's no problem, né? Não, também não seria. Mas é bem complexo, né? Porque cada área, tu meio que tem que estudar essa área, tipo, e Sim. conhecer, não até estudar, mas pelo menos Tu vai ter que te aprofundar um pouco, conhecer a empresa dele, Sim. qual a linha de pensamento da empresa, pra tudo ficar alinhado, Nicho, entendeu? tudo. Porque E no fim das contas é resultado e tu tem que entregar Sim. o que aquela empresa está depositando de confiança em ti. sim. Só que é que nem o Leandro falou, hoje é mais regional, o grande volume de clientes, vamos dizer, é mais da região. Também pelo fato de que muito da nossa prospecção é as próprias indicações, né? O boca a boca. Então, para nós também é bem gratificante, porque chega muita gente para nós, tal cliente de vocês me indicou, indicou vocês, né? O pessoal vai lá, pede, então eles acabam indicando a gente e isso é bem gratificante também, né? A maioria da nossa prospecção hoje é assim, né? E nada melhor do que não há melhor propaganda do que o próprio cliente está falando, te né? indicar, né? Essa aí vale muito. Essa é bem melhor que o digital, o outdoor, melhor que qualquer coisa. Sim. A questão da distância, às vezes, acaba sendo, em alguns casos, muito pontuais. Às vezes é um pouco difícil, né? Que, assim, a gente também sempre faz, com vários clientes, a gente faz a reunião presencial. Então, cara, é claro, sempre vai ser diferente o tete-a-tete, né? Tu sentar na frente do cara e conversar com ele. Mas não é uma barreira que impossibilita, né? Então é questão de adaptação. Hoje tem empresas que só trabalham em home office, por exemplo, né? Então, assim, é uma dificuldade, às vezes, de... precisa se adaptar a isso, a essa empresa, ou essa cultura de uma empresa ser de um lugar que é uma cultura totalmente diferente.
porque o Brasil tem disso, né? Sim. O cara aqui no sul é uma cultura, ali em cima já é outra cultura, né? Sim. Então a gente tem que ir se adaptando a isso, mas por um lado também é gratificante tu pensar assim, né, cara? Tu pensar, a gente já atendeu até empresa da Alemanha, cara. Eles falavam português, né? Não falavam em alemão, mas... Então assim... Se quiser Mas me aí, contratar aí tem que publicar em alemão. Bilíngue. Sprech du auf Deutsch? Não, porque o cliente dele era brasileiro, Não, no caso. Então o nicho dele era levar pessoas brasileiras pra lá, né? Tá. Então, assim, pô, é legal tu falar isso, né? Ah, eu atendo uma empresa de São Paulo e tal, porque querendo ou não, a gente tá aqui, na empresa de Getúlio, que é interior de Santa Catarina, uma cidade, não tá, dependendo do zoom que tu dá no mapa, nem aparece o nome, né? Então, assim, é legal, né? A gente fica feliz também em conquistar isso, conseguir chegar e alcançar esses clientes, e muitos deles vêm por indicação, né? É assim. Então é massa isso. É isso aí, respondi a pergunta dela. Ela também deixou aqui pra gente. O que é publicidade para vocês? Como ela é presente no nosso dia a dia? Porra. Essa aí vai forçar a mente agora. Essa chega quase a ser um... Eu acho que as meninas fizeram um complô ali na hora de mandar essas perguntas aí. Amanhã vai ter reunião. Amanhã é reunião. Vamos botar no rabo deles. Né? vamos ver se eles são bons, então. Freud explica, né? Cara, a publicidade, o marketing, a propaganda, ela é o essencial tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica, porque na verdade a todo tempo tu tá te vendendo. A todo tempo tu precisa vender o teu produto. Sim. Então tu não tem outra opção se não aparecer, né? Tem empresas que não investem nisso e às vezes tem bons produtos ou tem um bom atendimento, enfim... E não está investindo no marketing, na publicidade, e podia às vezes estar faturando muito mais, podia estar tendo um volume maior de clientes, enfim. Então, assim, outra coisa que a gente vê muito acontecer é a empresa nascer e não investir em publicidade, e daqui a um tempo fecha. Não que a publicidade seja salvadora de todas as empresas, né? São N fatores, mas um deles é a publicidade. O pessoal não entende que, por exemplo, tá me sobrando 5 mil, eu não vou gastar 2 mil em marketing. Não é gasto, né? Mas o pessoal não entende que se essa empresa é vista, ele vai faturar mais, vai sobrar mais. A tendência é sempre isso acontecer, entendeu? E quando tá tudo certo, tudo maravilhoso, é uma coisa, né? Aí quando as tuas vendas não estão legais e tal, daí tu começa a lembrar um pouco do marketing, talvez tu viria ter uma presença um pouco melhor na internet, né? Então quando tu estiver bem, o importante é tu tá mostrando a tua marca, que tu tá bem, que tu tem uma variedade de produtos, que teu produto tem uma qualidade, então não pensar só quando tua empresa, precisava vender um pouco mais, talvez deveria estar, então pensar nos dois momentos, né? Que tu ter essa constância, porque também é um trabalho de longo prazo, a gente frisa muito isso. Exatamente. Adianta às vezes, vou fazer um mês, não me deu resultado, não vou fazer mais. Porque, não, assim, não é assim, a gente sabe que né, não funciona. Tu tem um planejamento, vamos dizer assim, eu tenho um gasto X mensal em marketing. Se tu tá fazendo isso, vamos dizer, no momento bom, cara, vai te sobrar dinheiro pros outros meses. A gente sabe que vai ter meses de altos e O baixos. mercado é sazonal, né? Exatamente. Diferente do segmento que for. Então, tipo, o cara pensa assim, agora o mês agora tá valendo a pena, agora não tá valendo. Não. Sim. São momentos e momentos. Exatamente. Então, tipo assim, é que nem as vendas. Cara, tem momento que o cara vai vender muito e o cara, agora eu posso gastar. Não. O cara tem aquele mês que não vem assim. ninguém na loja daí, né, cara? Entendeu? Quase entra em desespero. Cara, e daí, tipo assim, e cada ramo de atividade, todo mundo fala, início de mês é bom, final do mês é ruim. Cara, tem semanas na loja que eu mais vendo na última semana do mês. Sim. Onde que menos faz sentido. Então, tipo assim, cara, não é regra. Não é regra. Entendeu? Então, assim, é primordial a publicidade, é necessário. E aí, o Chopp do Vizinho tá aqui, eu acho que é um exemplo, assim, extraordinário pra gente trazer pra conversa hoje, que é um cara que começou esses dias com o mercado. Claro, muito experiente, né? Trabalhou em inúmeras empresas grandes e tal. Tem uma bagagem muito interessante, mas que com marketing, com internet, basicamente... Que entende, desde o começo, soube o valor de fazer um bom marketing, né? Então, assim, eu acho que é uma referência para todo mundo, né? A maneira como ele faz o marketing dele não precisa ser igual no teu, tu não precisa fazer vídeo engraçado toda semana. Mas o entender a maneira como ele investe, e não é só vídeo, e aí entra tráfego também, que toda semana a gente está fazendo, a constância, e aí o resultado vai aparecer.
Outra... Esse reforço de marca, que nem o que ele faz aqui. Hoje, reforço de marca. Hoje ele está localizado num bairro, mas os empresários de Getúlio, uma grande maioria aí pode afirmar que conhece, né? Então isso é marketing, um investimento. Quanta gente que vai do centro para lá, que não precisaria, mas vai. Porque aí tu vai criando essa conexão com as pessoas, né? E é cada vez mais isso. E a maneira da publicidade também mudou muito com a internet. Não se faz mais da mesma maneira. Tu não vai fazer um Instagram para ficar panfletando, como a gente chama, né? Que é ficar toda hora postando lá. As pessoas querem ver alguma coisa diferente. É uma rede social, né? Sim. Não é um Mercado Livre que as pessoas estão. É uma rede social. Então, assim, ela quer buscar um conteúdo, enfim. Só, claro, para isso precisa ter uma estratégia por trás, né? Precisa ser pensado por trás. E... eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Tá mentira. Pode ser. É tanta coisa que o cara se perde no... lembrei. É um bug, né? E às vezes, assim, uma coisa que acontece com bastante frequência, eu acho que o caso da pandemia foi talvez a primeira vez na história que foi diferente, é quando tem um momento de crise, uma das primeiras coisas que as empresas cortam é o marketing, né? Sim. E, na verdade, não faz sentido, porque é o momento que tu deveria remar contra essa maré para conseguir vender, para, no mínimo, estabilizar o teu negócio. Então, assim, no nosso ponto de vista, e obviamente, né, a gente vai falar isso, mas é porque a gente também vivencia isso, ali é o momento de tu ser diferente, né? Porque é fácil tu fazer marketing quando a coisa está toda certa, quando tu não tem uma preocupação, uma dor de cabeça, que tu precisa vender, a tua preocupação é essa, né? Tu não quer te incomodar com outra coisa. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros é esse, justamente quando tu vê ou tu tá num mês frágil, que nem tu falou antes, né, Fred? Tá num mês frágil, ou vê um momento de crise, corta aqui, corta ali, corta lá. Então, eu acho que os empresários, uma boa parte deles precisa começar a olhar para o marketing não como um custo. E aí, não é só puxar a sardinha para o nosso lado, seja com nós, seja com qualquer outro profissional. Tem que olhar para aquilo ali como um investimento, de fato. Sim. Aquilo ali faz parte dos teus custos fixos do teu negócio, como energia faz, imposto faz. Enfim, o marketing tem que estar atrelado a isso. E como hoje em dia é tão barato, tão fácil de fazer marketing, então eu penso que vai totalmente na contramão do que deveria ser feito, né? Enfim, era isso. Mas aí é ali que tu vê, tipo, né? Claro, não é regra, né? Quem sou eu para dizer o que o cara tem que fazer na empresa dele ou não, né? Cada um faz o que acha melhor. Sim. Mas aí tu vê a preparação também da pessoa. Claro, né? Que nem a pandemia ninguém tava esperando nada, né? Não tava esperando isso. Nunca se preparou para isso. Então, talvez num momento de medo e ver que realmente não tava tudo fechando, foi uma forma dele achar que seria o certo, né? Sim. Mas talvez precisava fazer alguma coisa. Mas depois né? talvez viu ou ainda não viu que na verdade faltou preparo, né? Para isso, né? E quem falou, para ver que é um investimento e não um custo. Tem uma certa dificuldade em mostrar que, como o Leandro falou, não é um gasto, sim um investimento, né? Sim. Mas faz parte, acho que também é muito cultural e um pouco vem do encontro, né, da cidade, enfim. Sim. Mas é isso aí. Sim. O que a gente fala aqui não serve para São Paulo, né? Não é a mesma realidade, nunca vai ser. Mas, assim, para nossa realidade, muito é assim. E claro, vem mudando, né? Mas é interessante, e aí é interessante a gente ter uns casos, assim, como o Rafa, que todo mundo vê, que todo mundo acha legal, e que no fundo, todos aqueles vídeos, aquilo lá, não sei o quê, bicho, é para vender. É para entrar dinheiro. É legal? Claro que é legal, todo mundo dá risada. Eu quase me mijo de rir enquanto estou editando lá. Mas é para vender, né? Sim, gravar, mas... Então esse é o intuito. E aí, cara, não interessa se tu vai fazer vídeo engraçado, se tu vai fazer um vídeo sério, se tu vai postar uma foto, enfim. Mas tem que ter essa presença. É o resultado, né? A base de tudo. Isso, é o que a gente busca. Resultado, né? É o que a gente busca. Senão, para nós também não faz sentido fazer o trabalho, executar o trabalho, se a pessoa não tiver resultado. Então, né? É legal, é engraçado, é bonito, mas no final tem que te trazer o resultado, né? Sem isso também a empresa não sobrevive. Então... Exatamente.
É isso aí, respondida mais uma pergunta então da Amanda. Ela também deixou aqui, contem pra gente alguma situação que vocês foram surpreendidos com o resultado de um projeto feito. Putz, agora Porra. vai Pegou bem, né? fazer pensar bastante. Cara, eu acho que uma campanha que eu fiz que foi bem interessante foi a inauguração da Dauber em Rio do Sul. Foi um projeto bem legal, assim, que a gente fez, que é mais recente, né? Uhum. Mais recente não, já tem... Vai fazer 2 anos de loja lá, eu acho. Sim. Mas Não que- deixa de ser recente. né? Mas que assim, foi bem interessante. O Ariel confiou a gente um valor de verba lá e a gente, claro, com a participação dele também, né? Mas a gente foi atrás para investir aquilo ali da melhor maneira possível. A gente fez algumas ações lá bem legais, de marketing de guerrilha, e aí botava lá na frente de onde ia ser a loja, botava 2 meninas lá com um carrinho de pipoca e ficava lá tocando música o dia inteiro e distribuindo. A gente fez um flyerzinho que era num lado era uma nota de 100 e do outro lado era a explicação, né, que era um vale compras e tal. E cara, a gente fez nem sei quantas mil unidades que a gente fez daquela nota de 100 lá. O Rio do Sul inteiro tinha nota de 100 da Dauber espalhada por aí. Então assim, são coisas que eu acho que são bem legais que a gente já fez, entre outras ações assim, e que foram vezes que o cliente também nos deu uma liberdade, né? Uhum. Para trabalhar. Então a gente acaba conseguindo criar e tendo a aprovação dele, tendo a ajuda dele muitas vezes, porque claro, ele conhece bem a empresa, conhece bem o público dele, porque ele tá ali todo dia, né? A Dauber é uma empresa que a gente já atende há anos, então conhece bem também a empresa, conhece eles, mas eu acho que é um caso, assim, recentemente legal. O caso do Rafa, eu acho que sempre vai ser um case, assim, né? Sim. Também é um caso de, cara, o Rafa tá muito junto, assim, direto, participa muito do marketing do negócio dele, assim, muito, mas é muito mesmo, sabe? Uhum. Então isso também é um diferencial, é o que faz ter sucesso, né? Então eu acho que é um caso, assim, que surpreende, porque tu não imagina um mercado de bairro, lá no final do Rio Ferro, fazer um sucesso assim, vender tão bem quanto ele vende. Sim. Então eu acho que é um caso de surpreendente, assim, né? É interessante que o Leandro comentou a questão da participação do dono da empresa, né? Porque a gente sempre fala nas reuniões, ninguém conhece melhor a tua empresa do que você mesmo, né? Sim, Ninguém vai conhecer melhor do podcast que vocês, da tua empresa, enfim. Então, a participação do dono ela é muito importante, né? Às vezes, alguma estratégia, alguma ação que tu sabe que aquilo lá funciona para ti, que tu pode compartilhar essa ideia com a gente. Então, é bem importante. Quanto mais participativo, melhor para fluir o trabalho também. Melhor será o resultado, né? Exato. Respondida, então, mais essa pergunta da Amanda. E então ela deixou aqui um comentário final. Beijos para Jaque, Dani, Ana e Amanda do time 11. Então fica aí o beijo Sem elas não aconteceria, é isso aí. Elas são foda, dá pra falar a real. Obrigado, meninas, aí por terem participado, né? A moral tá alta aqui, né? E para finalizar, né? O @mercado da vizinhança, provavelmente nosso amigo Rafa, né? Deixou aqui um salve para o ratão de laboratório. Bocó, cara. Ué, quem quer? O que ele quis dizer, né? Cara, eu e o Rafa, a gente conversa todo dia, cara. Todo dia. E aí, às vezes, e fala de alguma ideia de um vídeo, ou sempre tem alguma coisa pra falar lá sobre o mercado e tal, vai trocando, vai falando umas besteiras, que essas coisas também, às vezes, acaba virando alguma ideia. E aí, às vezes, pega uma semana ali que eu tô com muita coisa pra fazer, ele começa a me mandar mensagem. Não gosta mais de mim, vou ter que trocar de agência, não sei o quê. Essa é a questão do Daí esses dias ele ficou uns dias sem me mandar nada, né? Daí eu mandei pra ele. Top, né? Agora só anda com a alta, né? Só com o grupo da Lica e tal, não sei o que. Daí ele manda, kkkk, tu é um idiota. Gente boa pra Então, caralho. assim, cara, muito mais que cliente, a gente também é amigo, né? A gente Claro. tem essa liberdade pra Tem que ficar trocando e, cara, e disso ali muitas vezes sai umas ideias doidas, Sim. assim, sabe? Então, esse é o massa de ter esse relacionamento também. E assim é com vários clientes, né?
que a gente tem também, que se dá super bem e tal. Bom ter essa relação até pelas ideias, né? Isso flui muito melhor as ideias. Sem dúvida. Imagina, se fosse alguém assim, que era mais engessado, é difícil, né? Tu tá conversando assim. E, tipo, essa amizade ali é bem importante ter. Até pra fluir os negócios, né? Exato. Deixa eu dar uma olhada Abraço pra ti também, Rafa. no direct. Ah, tá. Opa, legal, ainda bem que eu abri o direct. O nosso amigo Márcio Baggio, ele mandou aqui. Oba, eu tenho uma pergunta pro Foiser hoje no podcast. Leandro, seu ouvido já está calibrado para saber a diferença entre um equipamento de áudio bom e ruim? Não. Ele vai entender. Cara, vocês já entrevistaram o Baggio aqui, né? Sim, sim. Ele faz lá os equipamentos de Pro Audio e tal. E eu acho que ele deve ficar muito puto comigo, cara, quando eu falo isso. Mas eu sou meio surdo, por natureza. E aí eu entro lá no site pra ver os vídeos e tal. Eu não consigo achar diferença naqueles áudios, cara. Eles ficam mexendo os botões lá. Pra mim não muda nada, cara. Eles colocam lá um violão, daí vira o botão. Mesma coisa, cara. Daí eu falo pra ele, cara, o que faz isso aqui? Isso aqui faz não sei o quê. Daí às vezes ele me explica. Daí eu vou lá, dou play. Quando ele vira o botão assim, vai fazer não sei o que. Ele fala pra mim, né? Daí eu fico prestando atenção, eu ouço alguma coisa. Mas a grande maioria, cara, não ouço. E eu fico falando pra ele, cara, isso aí... Eu não escuto. Eu sou bem assim. Mas é questão de ouvido. Eu acho que eu também mas é um ouvido, né, cara? Eu também sou meio surdo. Acho que os profissionais que utilizam, cara, só de ouvir já sabem. Mas a gente, né, que não tem o conhecimento... Sim, principalmente músico, né? Exatamente, tem um ouvido afinado, né? Mais exóticos. Isso. E aí, cara, eu fico falando pra ele, cara, eu não escuto diferença nenhuma disso aqui. É por isso que ele falou isso aí. Ele deixou aqui também um abraço a todos da Agência 11 pelo ótimo trabalho. Valeu, obrigado aí, Márcio, por participar aí com a gente, né? Ainda bem que eu abri direto, cara. Baggio também, gente boa. É um dos próximos milionários aí da Forbes. Valeu, Baggio. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu pessoal, numa dessas, né? Uma dessas surge alguma coisa aqui. Não é bem... Não é pra eles, né? Mas... eu não sei se tem mais algum assunto que a gente ficou pendente ou era isso aí. Talvez falar um pouquinho dos trabalhos que a gente executa. Talvez ficou meio... só rede social. Sim, legal. Poderia dar uma repassada só... Que a gente não se resume só à rede social, né? A gente tem outros vários serviços, né? A gente faz vídeo institucional, toda a parte do offline também, que o Leandro comentou, a gente faz, criação de sites, enfim, são vários serviços. Identidade visual. Identidade visual é um dos nossos queridinhos aí, a gente tem uma alta aprovação de primeira aí, por dizer que 99,9%. Legal. Então a gente gosta bastante de fazer também. Enfim, só também, né, dar uma explanada e dizer que a gente trabalha com praticamente todo o marketing em geral, a gente consegue atender hoje, né? Sim, omnichannel hoje, né? Que tu tá em todos Agora eu tô esperando a frase pra falar bonito aqui. Vou botar dentro. A frase é: somos digitais, mas não apenas, né? Que é justamente isso. É que aquilo que eu falei antes. A gente respeita e entende o valor de todas as mídias. Então, assim, primeiro a gente digital, porque hoje é o que o mercado na verdade, né? Sim. Mas a gente também é 360. A gente tá aí para fazer um rádio, fazer funcionar, para TV. Vocês arrumam a rádio? Quando eles vierem aqui, nós vamos mandar ali, né? Tem bastante gente. Aqui vem bastante. Quando ele falou que uns dias toca o interfone. Para arrumar um rádio, né? Que uns dias toca o interfone. Lá. Vem gente ali na loja com um rádio pra arrumar. Hoje vai mandar ali na 11, eles arrumam a rádio. A estratégia, né? No caso. Estratégia. Ou se vai ser offline, ou se vai ser tudo junto. Então, a gente é digital primeiro, porque é o mercado de hoje, mas a gente faz tudo, né? Massa essa frase, ficou bem... Com quem vocês fizeram esse marketing? Ficou legal, segredo, né, cara? Segredo de Estado.
Ele quer me dar uma resposta. Eu tô louco, cara. Não sei se eu posso. Pode. Não, O Xande merece. Isso aí Ele merece. Não. Eu duvido. Antiético, né? Não, isso aí é o pessoal que trabalha com Canvas que fez pra nós. Sim. A logo. Bate-bola, como é? Bate-bola jogou rápido. É uma logo Core pronta, ou né? Illustrator? Illustrator. Aí, ó. Sem Pode pensar, então, tá. às vezes. Acabou? É só uma pergunta? É só uma. Ah, tá. Ah, não, então... Cara, Canvas ou Photoshop? porra, essa não precisa nem responder, né? Tá de sacanagem, Bate bola, jogo rápido. O Fredão tá de sacanagem. De pé ou deitado? Ué, Esse assunto eu não entro. Essa aí eu não Deixa vou pra lá. comentar. Deixa quieto. Libera a rachadinha. Não, Ah, tá. Fala. Sem polêmicas. Pô, sem essa polêmicas. eu tenho uma... Quais são os planos pra vocês pros próximos anos? Pô, Cara, quais são os planos, mano? Cara, Faturar milhões, né? Isso a aí, sem gente dúvida, né? Tem a questão que eu comentei anteriormente, que é ter a casa em dia, né? Não tá crescendo de forma bagunçada, mas obviamente quer crescer, né? Ser referência no marketing digital, não só Vale Norte aí, mas se a gente puder... Hoje a nossa missão é ser referência no Vale Norte ou no Alto Vale? No Alto Vale. No Alto Vale. Então a gente não pensa só em tamanho, mas sim em referência, porque uma coisa vai ser consequência da outra, né? sim, sim. Então se a gente conseguir fazer um bom trabalho e chegar nesse objetivo, eu acho que hoje um produto já que a gente faz que é referência, que dá para assinar embaixo já tranquilamente, é identidade visual, até sei lá, até Blumenau eu acho que não tem ninguém que faz tão bem, eu garanto. Então, esse já é um produto que está bem consolidado e que aos poucos a gente vai trabalhando para que ele não perca a sua qualidade e que os outros também vão melhorando. Claro que Sim. são N desafios, né? E a melhora ela é constante, não quer dizer que vai chegar em um determinado momento que vai ficar ok, né? Mas acho que esse é a nossa missão, assim, é se tornar referência. Não que o nosso trabalho hoje não seja bom, mas sempre dá para melhorar, né? Sim. Sempre a gente se nunca sabe especializar tudo, né? melhor, sempre a gente se especializar mais. E é difícil, ao mesmo tempo que é difícil, porque é um mercado muito rápido, volátil, enfim. Então, ao mesmo tempo que é uma missão, a gente já tenta fazer muito bem. Ainda assim, sempre vai ser um desafio, né? E é o que a gente almeja. E claro, né? Ficar rico, né? Esse é para mim, pelo menos, é o meu desejo. Porsche Panamera ou qual que é a ideia? Cara, se sair do Onix já tá bom, por enquanto. Mas acho que é isso aí. E Crescer, mas crescer de uma forma organizada. Organizada, com certeza. e gradativa, né? Exato. Isso. Posso Sempre- fazer uma observação? Boa. O Marlon, ele fala parecido com o Ivan. Eu acho que ele ficou muito tempo com ele. Pô, cara, na época que eu trabalhava fez um com ele, o coach, pessoal né? me disse, irmão, É coach, cara. é coach. É coach, é. Hoje Ele fez a gente tava lá na escola antes, né? Daí lá no Holanda, aí o Ivan tava falando lá, daí agora eu olhei pro Marlon, cara, igualzinho, ele fala assim nessa Mas calma. foi o assim. tutor, né? Talvez foi a convivência, Escola Ivan Schmidt, né? É. Mas falta um negócio pra ti. O Ivan, ele falou Peruca. 2 horas, ó. Ah, foi um chute. O Fred é foda, né? Não. Ah, chutei mal. Chutou mal. Não, ele Tá quase, ainda não, né? Mas tá quase. faltou aqui, ó, só Batendo na porta. balançar na cadeirinha aqui, ó. Ele ficou assim, ó. Eu fiquei aqui direto. Tudo esses Não. gatilhos, né? Tu pegou bem, ó. Tu É pra aprender, Não, aprendeu, né? Se é pra aprender certo, né? Cara, o Ivan, eu atendi ele diretamente uns 2 anos, eu acho, né? Cara, o Ivan é muito pra frente, né, cara? Ele é também, assim, uma referência. É foda ele, cara. É um cara... Não tem medo, né? Sim. De ousar. Eu gosto pra caralho do Ivan também. Também aprendi muita coisa com ele lá. Animal, foda. Ele é diferenciado, assim. É isso aí, galera. Escola Ivan Schmidt, né? É. Instituto. E não sei, querem deixar uma mensagem pro pessoal, pro público que tá assistindo aí? Não só no profissional, no pessoal, Ô, enfim. louco. Não. Cara, tenho
Tem o nosso slogan, né, que é da Honzi, né, que é seja diferente, seja relevante. Então, acho que em tudo que tu for fazer, seja no teu profissional ou seja no pessoal, é uma frase que se encaixa bem, né? E que a gente precisa se diferenciar, ser diferente, ser relevante, se não for na tua empresa, mas na vida das pessoas que convivem contigo, enfim. Então, é uma frase que é o nosso slogan lá da agência e que eu acho que se encaixa bem para deixar aí pra galera. Tu estudou essa frase durante a noite, antes de dormir, né? Não. Porra! Essa foi profunda, cara. Nossa. Cara, eu acho que para quem quer trabalhar nesse segmento, que tem interesse, acho que é buscar oportunidade. Oportunidade tem, é um mercado que só cresce, né? Traga um portfólio, por favor. Isso é importante, a gente precisa conhecer o trabalho. E para quem quer empreender, que é o nosso foco aqui, né? Eu acho que, assim, ter coragem, em primeiro lugar, é saber que às vezes não vai dar certo, que às vezes tu vai encontrar umas barreiras aí que talvez vai dar uma desanimada, mas que faz parte do jogo, né? Para quem é jovem e que tá pensando em empreender também, se tem vontade, vai e faz, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Eu acho que é isso, sim. O mundo tá cheio de oportunidades e a gente tem que saber aproveitar, né? Então, como é que eu escrevi aqui? A sorte tá na mente de quem faz, né? Então, acho que o nome do programa de vocês também é muito bem feito. Parece que vocês contrataram um publicitário para fazer, né? O nome a gente decidiu junto. Porra. Muito bom. Muito bom. Porque é muito disso, né? As pessoas acham que o cara ficou rico porque criou um patrimônio, porque foi sorte, né? A gente sabe que na grande maioria dos casos não é. A grande maioria dos casos, o cara começou do zero, né? E se fez. E a persistência. É saber lidar com as coisas boas e coisas ruins. E, enfim, eu acho que é isso. E mesmo que não começou do zero, foi um assunto que a gente tocou com a conversa aqui com o Ariel, que a W já era uma empresa familiar, ele continuou. E, cara, tu não pode parar no tema. Não, tu vai ter que dar a tua ideia. No começo talvez vai ter um conflito com o pai ou enfim, mas cara, vão amadurecendo as ideias, tem que evoluir. Com certeza. Tudo pode evoluir. Sim. Eu também herdei a empresa do meu pai, era outro segmento. Parte comercial, beleza, continuou praticamente a mesma. Mas na área de serviços, sou totalmente diferente. Tô há 5 anos ali já, entende? Deu tua cara então assim, negócio, né? exatamente. Então, tudo vai se... O mercado vai se mudando, então a necessidade é outra, entende? Então, sempre tem que buscar evoluir, sempre. E para quem tem vontade, e aí não importa se é para ser funcionário ou se é para ser dono de empresa, porque, cara, tem gente que talvez não queira ser um dono de uma empresa, né? Não queira ter essa responsabilidade para si, mas tu tendo vontade, tu querendo pegar e fazer, resolver, tu faz, e tu chega onde tu quer. Sim. Acho que é isso, sim. Isso é uma das lições de campanha política que eu tive, assim. Faz e resolve. Não der certo, faz de novo. Uma hora vai. Sim. Mas resolve. Né? Isso é o que o dono da empresa tem que fazer, né, cara? Não tem outra pessoa para fazer. Ou tu resolve os teus problemas aqui da loja, ou vai ficar assim. Sim. Né? Então, se o cara tiver vontade e tiver essa noção, acho que com o tempo as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu sempre digo que o impossível é só questão de opinião mesmo, né? Se o cara realmente... Nossa, Tu e o Charlie Brown, né? Não, eu nem lembrei disso agora, mas é que tu falou dessas coisas. É verdade. Sim. Sobe a montanha e pula pra ver se... Não, mas para quem quer, eu falei também lá no início, né, cara, que a vontade, a energia que tu coloca em cima do que tu vai fazer é muito importante para que dê certo, né? Até a questão, pega o exemplo de vocês, tipo, né, o Foiser, tipo, viu tu ali no baque e, tipo, viu que tu tem vontade, né, entendeu? Tipo, se tu não fizesse o teu trabalho bem feito, tipo, sempre teve talvez vontade de empreender, mas ainda não tinha surgido a oportunidade, mas mesmo de funcionário, tu fez bem feito, entendeu? Tanto que tu chamou a atenção de outras pessoas. Então, é isso que
gente falou, ser relevante, não importa se tu é funcionário, se tu é, exatamente. Faz se tu é o teu patrão. papel, busca Então, sempre aquele pouco a mais, né? Tenta sim. fazer, porque a oportunidade vai chegar, né? Sim. Sim, sem dúvida. E pessoas assim, uma hora ou outra, elas vão se destacar, né? De alguma maneira. Independente. Sim, sim, Mais uma com vez, certeza. independente se é funcionário ou se é um dono de uma empresa. Vai chegar a hora, porque nesse mercado que... E aí não é só no nosso mercado, no mercado de todo mundo... É difícil ter boas mercado pessoas vizinho para também, trabalhar né? no mercado vizinho também. É difícil ter boas pessoas para trabalhar, pessoas que tu pode confiar. Sim. Enfim, Isso é uma dor. A gente tá todo dia lidando com dono de empresa e tá em grupo. A maior dor hoje é pessoas nos negócios. Compromissada, né? Então assim, quem tem isso na cabeça, pode ter certeza. Talvez demore um pouquinho, tem que ter um pouco de paciência, mas vai mostrando o teu que uma hora vai chegar a tua hora. O pessoal às vezes fala que é difícil se destacar no coisa. Eu acho uma coisa tão fácil, tipo, não que... Mas, tipo, todo lugar todo lugar que eu trabalhei e tal, eu tentei me destacar ao máximo. E não é fazer algo incrível, entendeu? É que parece que os outros não tipo, sabe? Eles só querem fazer o horário e ir embora, Isso. que tu fazendo um negócio bem feito, tu se destaca automaticamente. Exato, é só entendeu? fazer nada extraordinário, é só sim. fazer o teu bem feito. Porque parece bem feito, né? parece que os outros te ajudam, entendeu? Porque, Que na verdade o básico bem feito é o esperado, né? porque falta gente que realmente... Não é todo mundo que é compromissado numa empresa. Tem numa empresa... Vamos dizer, de 10 pessoas, tipo, né? Que bom que fosse as 10 pessoas, mas às vezes quando é só 2 que são bem compromissados. Então se destaca automaticamente. Exatamente. E assim, eu acho que o sol nasce para todo mundo, né? O sol nasce para todo mundo, cada um tem que saber aproveitar. Então é isso. E eu penso assim que, cara, quem tem vontade de empreender, que possa estar vendo aí, acho que Marlon e eu somos exemplos de pessoas jovens e que deram a cara a tapa. Eu, obviamente, né, peguei uma empresa também que estava caminhando já, Sim. mas chegou um momento também que estava só eu e ele, né? E aí Sim. tinha que fazer acontecer e a gente tá fazendo. Então, assim, se tem vontade, vai e faz. No máximo vai dar errado, mas aí tu vai aprender, pelo menos. Alguma coisa tu vai aprender, né? E aí tenta de novo e assim vai. Empreender é bom, cara. Tem os seus desafios, mas também tem o seu lado bom. Tu conhece muita gente por conta disso, tu... tem as suas liberdades, enfim, tem o seu lado bom. Sim. Tem o seu lado difícil também, sempre vai ter. Se tu não gosta de desafio, talvez não seja pra ti. Isso. Se tu não gosta desse frio na barriga... Tem que ter o perfil, né? Aham. Tem que ter o perfil. Se desafiar, então não é pra ti. Tá Isso. tudo certo Tá também, tudo certo, entendeu? Tu pode ganhar muito dinheiro, ser alguém de referência, sendo funcionário. Claro, mas sem dúvida, quantos que tem, Cada um né? tem que fazer o que faz bem pra si, o que Sim, faz sentido claro, pra faz vida, sentido, né? Então, é isso aí. Exato. Então... Mas Acho que é empreender isso, é massa galera. pra caralho. É legal. É legal, é legal. É bom. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. fode, mas se diverte. Os desafios, Isso. as dificuldades motivam, né? Cada dia tu quer ter Aham. alguma coisa diferente pra Sim. resolver Sim, e sim. é legal. Galera, É isso aí, rapaz. É isso aí. Cara, obrigado mais uma vez por terem vindo aí, bater esse papo massa pra caramba. Levar informação pro pessoal que tá assistindo, né? E é isso aí, Shane. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Espero que tenha sido um bom papo, que vocês tenham gostado e quem Com for certeza. assistir também tenha gostado. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Se um dia quiser chamar de novo, tamo aí. é isso aí, galera. Agradeço também a oportunidade, como eu falei lá no início, né? A gente fica bem feliz por poder estar aqui participando. E é aquilo que o Leandro comentou, se a gente puder fazer a diferença, nem que seja por uma mínima coisa na vida de alguém, através dessa nossa conversa aqui, desse bate-papo, para mim já fico honrado. É isso aí. Maravilha, então. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por terem assistido. Até a próxima. Abraço. Valeu, tchau, tchau.